Capítulo 271. O velho conde. No sol quente da tarde, um belo ônibus estava indo em direção ao centro da zona nobre, no sudoeste da cidade de Ural. Seu destino era o castelo do conde, Vinha Seca. Todos os pedestres, ao verem a carruagem, cederam-lhe respeitosamente, pois podiam facilmente reconhecê-la como a carruagem do conde. Na carruagem, Lucien fingiu que estava apenas passeando, no entanto, estava verificando o mapa do Império em sua biblioteca de espíritos e prestou atenção extra aos arredores da cidade dos Urais. O convite do conde foi uma surpresa, e Lucien não conseguiu encontrar desculpas imediatamente para recusar. O papel que Lucien estava desempenhando lhe trouxe muita conveniência, mas também alguns problemas. Além disso, como o convite estava fora das expectativas de todos, o plano de Karlena e Ivanovski poderia ser interrompido por isso. Lucien não tinha ideia do que eles fariam para ter as coisas de volta sob controle, mas definitivamente não era algo bom, então ele tinha que estar preparado com antecedência. Lucien tinha certeza de que o convite não fazia parte do plano de Karlena e Ivanovski, pois antes que pudessem ter certeza de que Lucien trabalharia com eles, não havia razão para que quisessem expor Lucien na frente do conde. Se o conde gostasse dele, mas outra jovem da família Witt fosse designada, o esforço de Karlena e Ivanovski seria em vão. E esta foi uma das razões que Lucien decidiu aceitar o convite. O que Lucien estava confuso era que ele achava que Karlena e Ivanovski controlariam severamente o que o conde Witt podia ver e saber. Porque esse convite saiu do controle deles. Como o conde enviou esse convite sob a vigilância de Karlena e Ivanovski, especialmente, de acordo com as palavras de Ivanovski, quando o conde estava tão doente e a pessoa mais confiável para o conde era Karlena. Se Ivanovski não sabia como controlar a contagem, Lucien acreditava que Ivanovski deveria largar seu negócio de contrabando e voltar para casa para encontrar um emprego mais seguro. O contrabando e o desejo pela riqueza do conde não eram adequados para ele. Enquanto verificava o mapa, Lucien perguntou casualmente a Léo ao seu lado sobre os arredores de Ural City, especialmente se havia alguns lugares assombrados ao redor. Lucien queria estar o mais preparado possível. Senhor Pedro, a igreja está ao redor, então esses lugares assombrados só existem nas histórias para assustar as crianças, ou foram inventados por aqueles feiticeiros que vivem nas profundezas das montanhas. De acordo com o que eu sei, várias minas a oeste da cidade são chamadas de Cursed Place ou The Cave Toel porque colapsos aconteciam com frequência e muitas pessoas morriam lá. O criado do conde, Nikolai, ao ouvir a conversa entre Lucien e Léo, juntou-se a eles e os apresentou. Nikolai era um cavaleiro e também um lorde. No entanto, ele trabalhou para o conde durante a maior parte de sua vida desde a guerra contra a Igreja do Sul, e foi salvo pelo conde Witt muitas vezes. Portanto, Nikolai estava disposto a ficar e se tornou o servo do conde. Esse tipo de pessoa na verdade não era tão incomum. Eles podem ser encontrados em torno de grandes nobres, duques, reis e imperadores. Ao contrário daqueles cavaleiros cujo dever era proteger os nobres porque se juntaram aos cavaleiros, essas pessoas estavam dispostas a desistir de suas terras para ficar perto e proteger outros nobres por vários motivos. Alguns haviam passado o direito e o título para seus filhos e, protegendo nobres maiores, podiam ter a chance de obter um status ainda mais alto do que o grau hereditário de nobreza da família. Alguns, como Nikolai, desejavam agradecer-lhe. Alguns foram cultivados por outros nobres, então eles fizeram a promessa de que serviriam aos nobres por vários anos protegendo-os. Outros trabalhavam para nobres apenas por causa dos métodos secretos para melhorar as bênçãos que eram transmitidas por herança nas famílias nobres. Depois de ouvir as palavras de Nikolai, Lucien sorriu. Sr. Nikolai, eu sei que existem áreas assombradas na província noroeste e elas estão agora sob o controle da igreja. Ao fornecer informações sobre o território noroeste, Lucien tentava mostrar o fato de que conhecia muito bem a família. Talvez seja verdade. Talvez existam alguns lugares como este em torno de Ural City e eles estão sob o controle da igreja. Mas não podemos ter certeza. Nikolai passou muitos anos no campo de batalha, então sua maneira de falar poderia ser bastante direta. Lucien não se importou. Ele continuou conversando com Nikolai e Léo para conhecer mais sobre os arredores. Meia hora depois, o grande castelo coberto por vinhas secas estava na frente de Lucien. Assim que Lucien saiu da carruagem, ele viu uma carruagem chique vindo de outra direção com pressa. Assim que os cavalos pararam, uma bela dama usando um vestido de lã branco desceu da carruagem com a ajuda de sua empregada às pressas. Senhor Peter, Senhora Karlena. Ambos ficaram surpresos ao se verem em frente ao portão do castelo. Lucien sorriu primeiro e disse: Então você está aqui para visitar o conde? Isso mesmo.
Ouvi dizer que o tio It acabou de convidar um convidado e fiquei preocupado que ele pudesse seguir as palavras do médico e ficar muito cansado. O conde precisa de um bom descanso agora. Carleena também colocou seu sorriso brilhante novamente. Sem problemas. Não vou incomodar muito a contagem. Lucien curvou-se ligeiramente para ela. Depois de você, senhor Peter, você tem as melhores maneiras entre o Império Shashran. Eu gosto. Carleena acenou para ele e então entrou no portão do castelo. O que ela disse era verdade. A maioria dos nobres Shashran não gostava de seguir regras e boas maneiras. Em vez disso, eles preferiram espíritos e lutas. Por isso eram frequentemente chamados pelos nobres do sul de selvagens. Como Lucien adivinhou, este convite estava fora da expectativa de Carleena e Ivanovsky. Lucien se perguntou o que aconteceu no castelo. Ele seguiu Carleena e entrou no portão. O fogo forte da lareira aqueceu todo o espaço de uma sala de estar do castelo, que não era muito grande. Lucien tirou o casaco e o entregou ao criado. Então, ele se curvou para o velho educadamente de maneira nobre. É um grande prazer conhecê-lo, Conde Witt. O velho estava sentado no sofá ao lado da lareira. Vestindo o casaco preto e pesado, o velho ainda tentava se embrulhar com o casaco bem apertado, como se ainda sentisse muito frio. Seu rosto estava pálido, embora a figura de seu rosto ainda parecesse mais ou menos corajosa. Seus olhos, que costumavam ser azuis claros, agora pareciam turvos e nublados. A boina preta que o conde estava usando cobria seu cabelo fino. A primeira impressão geral de Lucien sobre o conde foi que o homem que costumava ser além de corajoso e forte agora era como uma planta murcha. Vendo que o conde, que era um cavaleiro radiante de nível 7, agora parecia fraco, um grande medo surgiu na mente de Lucien quando ele pensou em envelhecer e morrer. Felizmente, havia muitas maneiras de prolongar a vida no mundo da magia. Todos temiam a morte. Os seres humanos, com seu tempo de vida muito limitado, sempre buscaram maneiras de viver mais e manter sua juventude. Senhor Peter, prazer em conhecê-lo, disse o conde com voz fraca e lábios pálidos. É difícil para mim ver um excelente membro da família Vladimir nos Urais. Depois de dizer isso, ele engasgou um pouco e disse: Esta é minha sobrinha, Carlena. Vocês dois já deveriam ter se conhecido. Este é meu mordomo, Semenov, meu bom mordomo. Carlena estava à esquerda do conde e Semenov à direita. O cabelo de Semenov já estava grisalho e, embora houvesse apenas algumas rugas em seu rosto, todas eram bem profundas, então era difícil dizer a idade real de Semenov. Dizia-se que Semenov era um grande cavaleiro e, ao contrário da maioria dos mordomos, era uma pessoa bastante interessante. Sim, meu senhor. Lady Carleena me convidou para a festa dela antes, e ela é muito legal, disse Lucien de uma maneira fingida sincera, e então ele se sentou no sofá. Carleena não gostou do que Lucien disse, mas ela também não tinha ideia de como pegar em suas palavras. Ela também poderia amaldiçoá-lo que todas as garotas que ele conhecesse no futuro diriam a mesma coisa para ele. O conde sorriu. Sim, Carleena é uma garota legal. Na verdade estou procurando um jovem da família Vladimir, e você, Peter, aqui está você. Antes de terminar suas palavras, ele começou a ofegar novamente. Ele estava realmente em um estado de saúde ruim. Carleena ficou nervosa de repente. Suas mãos agarrando o braço do conde ficaram rígidas, e as veias em suas mãos saltaram. Lucien esperou educadamente pela contagem. O conde diminuiu o ritmo de falar e disse: Estou velho agora, muito velho. Já não sou tão firme e forte. Começo a gostar de olhar para trás. Eu me lembro quando eu era jovem, fui para a província do Noroeste com minha mãe. Ainda existem aquelas muitas árvores, flores e animais estranhos na floresta de Tula? Também não volto há muitos anos, milord. Mas eu me lembro de quase tudo na floresta, especialmente das árvores mágicas vermelhas que podem se mover e caçar como animais, respondeu Lucien com confiança. Carleena se sentiu um pouco mais relaxada. O resto da conversa entre o conde e Lucien antes do almoço foi sobre a memória do conde, e a conversa correu muito bem. O conde convidou Lucien para almoçar com ele e ficar lá esta noite. A caravana partiria amanhã. Havia muitos grandes cavaleiros e cavaleiros dentro do castelo, então Lucien concordou. As coisas tinham ido de lado, e agora Lucien tinha que ver como as coisas poderiam ir. Estava ficando mais escuro. Em uma das muitas salas do castelo, Drivine, como o conde conheceu Peter, Ivanovsky questionou Carleena com um pouco de raiva. Capítulo 272. Capítulo 272. Anoitecer. Carleena respondeu confusa: O que isso tem a ver comigo? Ivanovsky: Pensei que os agentes de inteligência que trabalhavam para o tio It estivessem sob seu controle. Por que ele está pedindo para ver o Visconde Fyodorov depois que ele acordou e tomou o café da manhã? Ela parecia frustrada e zangada.
O Visconde Fyodorov era o irmão mais velho de Barchat e era óbvio que ele tinha ouvido falar sobre o assunto de Peter. Eu verifiquei a situação. É impossível para o Conde Witt conhecer o Visconde Fyodorov apenas por causa das informações, e nenhum dos agentes contatou o Conde Witt secretamente. Karlena, pode haver um problema com os criados e empregadas que você selecionou. Ivanovsky negou as acusações e acusou Karlena de selecionar as pessoas erradas. Karlena balançou a cabeça com confiança em seus olhos. Não, seus pais e parentes estão sob meu controle. Eles não vão vazar nenhuma informação do tio Witt para o público sem minha permissão. Eles só falaram sobre a situação da mansão e da neve. Além disso, eles executaram todas as minhas ordens. Os agentes são os únicos autorizados a visitar o tio Witt. Eles disseram aos cavaleiros que queriam visitar que o tio Witt precisava descansar, então os cavaleiros só podiam enviar cartas ou mensagens orais para ele. Ninguém esperava o incidente. Karlena e Ivanovsky estavam na mesma posição. Eles estavam tentando encontrar desculpas subconscientemente para que pudessem culpar uns aos outros. Ninguém queria assumir a responsabilidade. Ivanovsky permaneceu em silêncio por vários minutos e empurrou ligeiramente os óculos de aros dourados. Talvez o Conde Witt de repente teve essa ideia. De qualquer forma, tornou-se um problema e devemos garantir que o Conde não deixe seu legado para Peter. Precisamos. Ele segurou para frente com a mão direita e o comportamento parecia que ele estava prestes a quebrar o pescoço de alguém. Você é louco? Este é o castelo da Vinha Seca, existem vários grandes cavaleiros e mais de 20 cavaleiros guardando este lugar. Você seria queimado na estaca da igreja se eles o pegassem depois. Karlena falou em um tom surpreso, seus lindos olhos estavam bem abertos, e ela estava olhando para Ivanovsky como se ele fosse louco. Ela não podia acreditar no que Ivanovsky acabou de sugerir. Os nobres como o Visconde Fyodorov, que serviam ao Conde Witt, revezavam-se na guarda do castelo da Vinha Seca com seus próprios cavaleiros no distrito de Ural. Era um dever que os cavaleiros tinham para com seus senhores. Quando não havia guerra, eles precisavam servir ao senhor por 2 meses a cada ano. Era sua chance de se comunicar com outros nobres e mostrar sua lealdade ao senhor. Ivanovsky puxou a gola levemente, parecia que a gola estava um pouco apertada. Planejamos matar Peter, mas não queremos que ninguém perceba o que estamos fazendo. O problema é que não conseguimos atingi-lo de surpresa. Peter percebeu qual era o nosso plano e nos relatou à igreja. A situação já era ruim o suficiente e faremos o que um nobre do Império faria. É o método mais simples, mas será muito eficaz. Ele falou em um tom frio. Os grandes cavaleiros e sacerdotes no castelo não são um problema. Temos o Sr. Matvienko, que é um feiticeiro de nível médio, e aquele. Karlena de repente se acalmou depois de ouvir a palavra, quase parecia que ela nunca ficou nervosa. Ela falou em um tom preocupado, vamos apenas seguir seu plano se você já tomou a decisão. Eu só acho que algo está errado aqui. Quase parecia que essas coisas aconteciam sem motivo. Não se preocupe, Karlena. Há apenas um velho moribundo neste andar ao lado dos criados e empregadas que já estão sob seu controle. Embora o velho fosse um cavaleiro radiante, ele já perdeu sua habilidade e sua vontade. Só precisamos ter cuidado e ele não notará nada. Ele não fez nada quando matamos aqueles atendentes fiéis, certo? A raiva e a ansiedade não incomodavam mais Ivanovsky. Ele esfregou os lábios e se acalmou. Além disso, Peter provavelmente pensa que vive em um ambiente seguro, pois há tantos grandes cavaleiros e cavaleiros guardando este lugar. Nossa chance de assassiná-lo é alta. A expressão de Karlena mudou várias vezes, e ela falou em um tom calmo. Destrua o corpo depois que o matarmos. Peça a Mianka e Niak para se transformarem em Peter e sua governanta. Eles podem simplesmente sair com a caravana e fugir no caminho. Certifique-se de enviar os assassinos mais fortes para matar Peter. Não quero que nada parecido com o que Mianka fez aconteça novamente. Passamos muito tempo limpando a bagunça. Mianka tornou-se motivo de chacota do grupo após o incidente do urso invernal. Karlena continuou antes de Ivanovsky responder. Embora Peter tenha tentado esconder seu poder de nível de cavaleiro com seu trabalho de pés, eu ainda determinei que ele era apenas um cavaleiro normal depois de verificar sua frequência cardíaca, fluxo sanguíneo e pele quando estávamos dançando. Peter é um cavaleiro que tem alta agilidade e velocidade. É por isso que ele derrotou Mianka com uma espada. O problema é que parece que Peter carrega 2 espadas longas encantadas e uma delas está no nível médio. Com seu senso aguçado e análise clara, quase parecia que ela não era uma nobre feminina normal que passava muito tempo caçando. De acordo com a descrição de Mianka, a espada pode ser um item mágico de nível 3 ou 4.
No entanto, um cavaleiro normal não tem como sobreviver a uma luta contra um grande cavaleiro e um feiticeiro de nível médio com apenas um item mágico de nível médio. Além disso, ele tem um item divino de nível 4 ou 5 que o protegerá de maldições e feitiços que podem matá-lo instantaneamente. Então o grande cavaleiro deve ser o assassino e o feiticeiro de nível médio precisa garantir que os grandes cavaleiros nos andares inferiores não notei nada. Ivanovski parou por um segundo e continuou. O que Peter experimentou no continente norte. Um homem que se tornou um cavaleiro há pouco tempo tem uma espada longa mágica tão cara e um item divino? Ele é provavelmente mais rico do que eu. No entanto, eles serão meus depois desta noite. Parecia que ele estava com ciúmes de Peter. Carleena se acalmou completamente, e havia um sorriso sedutor em seu rosto. Vou levar o item divino, ela riu. Eles achavam que um cavaleiro normal como Peter tinha a sorte de adquirir 2 espadas longas mágicas e um item divino de nível 4 ou 5. Ele provavelmente tinha uma armadura mágica no máximo. Peter provavelmente encontrou alguns itens mágicos durante uma exploração e vendeu os itens para comprar o equipamento. Após a discussão, Ivanovski virou-se para Matvienko, que estava de pé ao lado com as mãos nas costas, e disse: Sr. Matvienko, por favor, certifique-se de que ninguém perceba nossa ação e impeça Peter de ativar qualquer item mágico que possa ajudá-lo a se teletransportar. Ivanovski respeitava Matvienko em particular, pois o homem era um feiticeiro do terceiro círculo que era bom em maldições e transformações. Matvienko poderia emboscar e matar outras classes de nível 5 quando não estivessem preparadas, incluindo feiticeiros e bispos. Matvienko assentiu com uma expressão fria no rosto. Infelizmente, Peter tem um item divino com a Death Ward, ou eu poderia simplesmente matá-lo com minhas maldições, assim como o que fiz com... Ivanovski sorriu. Senhor Matvienko, eu confio em você. Além disso, por favor, certifique-se de não ficar muito longe de mim para que você possa continuar a me proteger. Tenho certeza de que há pessoas que me querem morto. Ivanovski sabia que sua própria segurança era a parte mais importante e estava tentando insinuar que Carleena poderia ser uma ameaça para ele, mas parecia que ele não estava preocupado quando falou com Matvienko. Com certeza, respondeu Matvienko rapidamente. Ainda havia um sorriso sexy no rosto de Carleena. Parecia que ela não se importava. Ivanovski bateu palmas depois de dar a ordem a Matvienko. Senhor Petrov, estou contando com você para o assassinato. Uma voz profunda veio da escuridão no canto. Sim, Sr. Ivanovski. Estreitando os olhos, Carleena olhou para o canto, mas a única coisa que podia ver eram as sombras. Uma bênção das trevas ou uma bênção das sombras? Ela abriu a boca. Bênção das trevas, nível 3. Ivanovski cuspiu várias palavras e não disse mais nada. O sorriso congelou no rosto atraente de Carleena. Uma bênção das trevas de nível 3 estava no mesmo nível das bênçãos de nível superior, como o sol, o escudo da verdade, a espada da verdade, a lua prateada, o vampiro, a besta devoradora, a besta da destruição, o duque demônio e o lorde demônio. Um dos 9 senhores da cidade no Eastaven, Onegin The Darksky, teve a mesma bênção e ele poderia lutar contra um Knight de nível 8 com uma bênção normal como um Knight de nível 7. O poder da benção era famoso por sua habilidade defensiva. Por exemplo, com a benção das trevas, uma pessoa ficaria imune aos efeitos sobrenaturais que poderiam impactar sua mente e corpo. Os feitiços e feitiços divinos que tivessem um nível inferior ao do dono da benção não causariam danos ao seu corpo. Além disso, o dono da benção era imune à necromancia e transformações. Ataques físicos que envolviam ácido, explosão ou gelo não fariam absolutamente nenhum dano. Matvienko desapareceu de repente quando a noite caiu. Ivanovski suspirou levemente. Deus Pai nos abençoe. Carleena também estava desenhando uma cruz estranha, que era mais longa na direção horizontal e mais curta na direção vertical, na frente do peito. Deus Pai nos abençoe. No quarto de hóspedes do castelo da Vinha Seca, Léo sentiu-se inquieto e ansioso. Mestre, o convite do Conde Witt provavelmente interrompeu o plano de Ivanovski. É muito provável que Ivanovski tente resolver o problema de uma maneira simples, mas eficaz. Por favor, seja mais cauteloso depois de sair do castelo amanhã. Léo serviu Ivanovski como assistente por cerca de 10 anos e conhecia bem o homem. No entanto, Léo pensou que Ivanovski os atacaria depois que eles saíssem do castelo. O castelo era de propriedade de um cavaleiro radiante, Conde Witt, e também havia muitos grandes cavaleiros e cavaleiros leais que guardavam o local. Léo, eu entendo e agradeço a informação. Você pode ir descansar agora. O sorriso desapareceu do rosto de Lucien depois que Léo adormeceu em seu quarto.
Estreitando os olhos, ele sabia que algo estava prestes a acontecer quando ele deixou cair uma xícara de chá acidentalmente há pouco. Era um aviso da estrela hospedeira e era o poder da estrela. Também parecia que ninguém interrompeu o poder da estrela hospedeira. Um inimigo que é mais forte que eu ou um feitiço misterioso. Eles vão correr o risco e tentar nos atacar esta noite? Lucien não usou a astrologia porque não queria alertar os cavaleiros do castelo. Ele verificou seus pontos cegos psicológicos e teve vários pensamentos em mente. De qualquer forma, eu deveria ficar alerta esta noite. Foi uma decisão simples, mas eficaz, que ele tomou sem pensar por muito tempo. Estava escuro à noite e a escuridão no quarto de Lucien dançava como se estivesse viva. Capítulo 273. Capítulo 273. Matando. A fraca luz da lua atrás da cortina não iluminava o quarto de Lucien, mas tornava todo o lugar muito silencioso e de alguma forma ainda mais escuro. A escuridão na sala não estava distribuída uniformemente, como se a escuridão tivesse vida. Mas quando se olhava mais de perto, não havia nada na escuridão. Lucien estava deitado na cama e sua respiração era longa e suave. Parecia que ele havia caído em um doce sonho em seu sono profundo. A escuridão mostra. Ele está realmente na cama. Suas espadas, 2 espadas, cerca de 10 centímetros de suas mãos. Ele está muito alerta. Respiração, batimentos cardíacos, poder espiritual, tudo normal. As mãos estão cobertas pelo cobertor, difícil dizer. A postura dele é horrível, nada de nobre. Ele está em sono profundo. Talvez os muitos guardas no castelo o fizessem se sentir seguro. Ele ainda está usando o amuleto. O amuleto pode ser ativado muito rápido, mas só funciona enfrentando feitiços e maldições mágicas letais. Não pode protegê-lo de qualquer ataque físico ou elemental, nem pode ferir o atacante. Talvez ele ainda tenha mais itens mágicos, mas eu deveria conseguir pegá-lo antes que eles realmente funcionem. Tenho 99% de certeza, posso mandá-lo para o inferno antes que ele acorde. Após uma observação atenta, Petrov tomou uma decisão. Na escuridão ao lado da cama de Lucien, uma figura de repente apareceu. A figura deu um passo à frente ferozmente e a adaga brilhando em luz verde apunhalou diretamente na garganta de Lucien. Agora mesmo, Petrov não se atreveu a chegar muito perto, caso Lucien pudesse sentir o perigo com sua intuição. Embora Lucien tivesse uma espada mágica e um item divino bastante útil, Petrov não tinha medo deles. Na escuridão, ele estava totalmente confiante com sua bênção. No entanto, sua única preocupação era que, se o item divino fosse muito poderoso, o círculo mágico criado por Matvienko para bloquear o barulho poderia entrar em colapso, e então os grandes cavaleiros do castelo perceberiam o que estava acontecendo aqui. Petrov era rápido, e sua lâmina era ainda mais rápida. No entanto, assim que sua adaga cortou a garganta de Lucien, ele sentiu uma onda de ondas mágicas familiares. Ele não podia acreditar na primeira ideia passando por sua mente, mas era verdade, era mágica. Chocado, Petrov viu a figura de Lucien se despedaçando como um espelho quebrado. O segundo feitiço de círculo, espelho. Embora Darkness Blessing fosse imune a esses feitiços de nível inferior, isso era apenas para defesa. Quando o poder fosse usado para atacar, ainda seria afetado pela magia. À luz da lua, o espelho se quebrou em pedaços brilhantes, como um lindo sonho. Um feiticeiro. O coração de Petrov de repente afundou, mas logo ele percebeu que a informação não era precisa. No segundo seguinte, ele estava pronto para voltar à escuridão para recuperar. No entanto, já era tarde demais. Ele viu a figura real de Lucien ao lado da cama, e uma luz sagrada se iluminou na frente de seu peito. Imediatamente, toda a sala foi preenchida com a luz brilhante e ardente. A escuridão em que Petrov confiava foi instantaneamente dissipada, e sua figura foi revelada. O feitiço divino de nível 3, Radiância Ardente. Petrov lutou para suportar a grande dor, mas não soltou nenhum grito. Com grande esforço, ele tentou ao máximo se afastar da luz, mas a dor o fez se mover muito devagar. Sem hesitar, Petrov ativou o anel mágico em seu dedo mindinho esquerdo. No entanto, assim que a fumaça preta começou a sair do ringue, Lucien lançou diretamente Elemental Order. Bang! O anel primeiro rachou, então o poder no anel perdeu o equilíbrio. Quando o anel explodiu, o poder cobriu completamente Petrov e explodiu seu sangue castanho claro em todos os lugares. Com o excelente poder espiritual de Lucien como um feiticeiro do terceiro círculo, quando ele conjurou ordem elemental, se seu inimigo não tivesse nada para defesa, o poder de Lucien era suficiente para destruir a maioria dos itens alquímicos de nível 4. Vendo que o anel acabou de explodir, Lucien ficou um pouco chateado. Seu possível troféu se foi agora.
Não é à toa que todos os feiticeiros poderosos foram muito cuidadosos ao usar o feitiço do nono círculo, Cracking, já que a maioria dos itens mágicos e divinos do inimigo sob o nível lendário seriam destruídos pelo poder, deixando um sem nenhum ganho com a luta. Além disso, Cracking era um feitiço com uma área de efeito. Se alguém ainda tivesse seus companheiros de equipe por perto, seria uma grande preocupação para o lançador. Portanto, comparativamente falando, a ordem elemental de Lucien era muito mais conveniente de usar. Petrov ainda estava se contorcendo no chão, tentando alcançar a sombra no canto. Lucien, é claro, não o deixaria com nenhuma chance, então ele ativou o Corona de Sun novamente. A chama invocada atingiu diretamente Petrov. Um segundo antes, Petrov não teve outra escolha e ativou seu poder supremo e proibido, assimilação da escuridão. No entanto, a chama acabou com toda a sua esperança. Nas chamas, a figura de Petrov foi rapidamente dominada. Sua boca e garganta foram queimadas em cinzas instantaneamente, assim seu uivo de grande dor e medo foi contido em seu peito. Ele não podia acreditar que havia falhado tão rápido, afinal, seu poder não foi totalmente revelado. Ainda assim, muito rapidamente, nada restou dele. A adaga de Petrov caiu no chão. Quando o Flame Streak foi lançado, o poder divino na sala atingiu o pico, mas o poder ainda estava um pouco longe de destruir a cobertura mágica invisível. Como Lucien esperava, os grandes cavaleiros do castelo não sentiram nenhuma diferença. Como eles estimaram que o item divino que Lucien tinha era de nível 4 ou 5, para ter cuidado, Matvienko também construiu uma cobertura mágica de nível 5. Vendo o que aconteceu no quarto de Lucien, Matvienko ficou tão chocado que se distraiu por um segundo, assim sua figura apareceu no ar do lado de fora da janela do quarto de Lucien, bem ao lado de Ivanovsky. O tempo de buffer de Lucien para o elenco havia passado e, assim, ele imediatamente olhou para Matvienko no ar e o prendeu com poder espiritual. Os olhos de Lucien estavam brilhando com luz fraca. Ele estava pronto para mais uma rodada de luta. Assim que começaram a espioná-lo, Lucien descobriu instantaneamente o que eles estavam planejando. Ondas mágicas se espalham. Matvienko, que havia lançado Mechanized Mind Magic Armor em si mesmo, viu que suas capas invisíveis foram silenciosamente quebradas. Por um segundo, Matvienko de repente sentiu que Lucien era um cara muito legal. No entanto, ele rapidamente percebeu que Lucien havia lançado Charme Person nele, mas agora ele se sentia um pouco tonto. Matvienko não tinha ideia de por que o feitiço, Charme Person, poderia ser tão poderoso. Embora seus feitiços tenham contrariado a maior parte do poder mágico de Lucien, por um curto período de tempo, ele ainda não conseguiu ficar concentrado com seu poder espiritual. Felizmente, Matvienko ainda podia usar seu item mágico. Depois de ver o que aconteceu agora, sem qualquer hesitação, Matvienko ativou suas botas mágicas e desapareceu no ar. O terceiro feitiço de círculo, teletransporte de curta distância. Matvienko acabara de testemunhar como Lucien lutava. Seus ataques rápidos e contínuos nunca deixavam seu inimigo nenhuma chance de revidar. Então Matvienko instantaneamente decidiu fugir. Lucien ainda estava em seu tempo de buffer para lançar Elemental Order, portanto, ele não poderia destruir as botas de Matvienko. No entanto, Lucien tinha muitos itens mágicos poderosos. Agora, ele calmamente ativou seu anel, Element. Do lado de fora da janela, um aglomerado de smog amarelo esverdeado foi liberado, e o smog no ar cercava o prédio. No smog, vários pinheiros altos e grossos morreram rapidamente, e mesmo os insetos escondidos nas árvores não foram exceção, como se nada pudesse sobreviver no smog. O feitiço do quinto círculo, a nuvem venenosa de Gaston. Sem nenhuma preparação para isso, pode-se morrer de poluição atmosférica mesmo com uma pequena quantidade inalada. O teletransporte de Matvienko não conseguiu fazê-lo se mover o suficiente para evitar a poluição tóxica. Quando ele apareceu no ar novamente, ele estava cercado pelo gás amarelo esverdeado. Como feiticeiro, Matvienko estava alerta o suficiente para saber o que fazer agora. Ele instantaneamente prendeu a respiração e lançou a Air Filter Bubble. Matvienko decidiu protegê-lo primeiro e, em seguida, lançou Dissipate Smoke, porque dissipar toda a poluição pode levar algum tempo. No entanto, ele ficou muito chocado quando viu que a bolha filtrante estava sendo tingida pela fumaça amarelo esverdeada pouco a pouco. Caramba! Matvienko não tinha ideia de quantos itens mágicos de nível médio Lucien tinha. Como ele sabia que o Air Filter Bubble só conseguia lidar com substâncias tóxicas produzidas por feitiços sob o quarto círculo, ele entendeu o quão perigosa a fumaça era imediatamente. Neste momento, Matvienko notou que sua pele começou a apodrecer. Ele não podia acreditar no fato de que a fumaça tóxica poderia afetar seu corpo diretamente.
Um feitiço único. O cérebro de Matvienko começou a ficar lento. Com grande esforço, ele conseguiu manter sua consciência e ativar o feitiço encantado em seu manto mágico, gasificação. Ele queria se transformar em gás por um tempo para se livrar temporariamente da fumaça tóxica, ao custo de não poder lançar nenhum feitiço durante esse tempo, apenas poder voar. Lucien não deixaria seu desejo se realizar com certeza. Ele lançou a Elemental Order novamente, e muitos buracos apareceram no manto mágico de Matvienko. O que? Este foi o último pensamento de Matvienko antes de se transformar em pus. Desde que Lucien lançou Charme Person, tudo aconteceu em apenas alguns segundos. Neste momento, uma grande mão formada por campo de força de repente apareceu no ar, tentando agarrar Matvienko, mas já era tarde demais. Além disso, um vento forte soprou completamente a fumaça amarelo-esverdeada. Então, um homem voou pela janela do quarto do conde. Ele parecia furioso, como se estivesse muito bravo por não ter salvado Matvienko. Lucien pressentiu um grande perigo. A raiva do homem era como as ondas ferventes em um mar agitado. O homem tinha cabelos grisalhos e rugas profundas. Era Semenov, o mordomo do conde Witt, mago de nível sênior. Lucien ficou chocado. Capítulo 274. Capítulo 274. Bons atores. Quando o assassino sombrio Petrov foi morto pelo Flamestrik, Ivanovsky e Karlena só notaram as ondas do feitiço divino. Eles sabiam que algo estava errado, mas não tinham ideia do que aconteceu no quarto de Lucien. Quando a curta, mas intensa batalha mágica entre Lucien e Matvienko aconteceu, eles finalmente aprenderam a verdade enquanto se concentravam na cena no ar. Ele é um mago de nível médio. Maldito mentiroso! Os olhos de Ivanovsky estavam bem abertos, quase parecia que ele estava prestes a quebrar seus óculos com armação de ouro. Após a surpresa, o homem começou a xingar furiosamente. Ivanovsky podia entender como Petrov estava relutante antes de morrer e como Matvienko estava desesperado no momento. Karlena ficou tão surpresa e confusa que não conseguiu fechar a boca entreaberta, expondo os dentes perfeitos ao ar. Pedro não é um cavaleiro? Ele é um feiticeiro. Espere, ele provavelmente não é Peter Joseph Vladimir. Mentiroso, que mentiroso. Tudo o que ele fez foi contar mentiras. Ela começou a xingar em sua mente. Infelizmente, era tarde demais para salvar Matvienko. A batalha terminou rapidamente e eles viram o corpo podre de Matvienko caindo a toda velocidade. Depois disso, eles gritaram ao mesmo tempo. Sr. Nikonov. Eles se dirigiram ao homem de maneira respeitosa. Era Semenov, que estava voando para fora do quarto do conde Witt, e ele era um mago de alto escalão com um poder profundo como o abismo. O que eles não sabiam era que Semenov não era o Nikonov que eles conheciam. A governanta Semenov, que era chamada pelo sobrenome Sr. Nikonov, estava flutuando do lado de fora do quarto de Lucien, olhando para Lucien através da janela e cortina que foram danificadas pelo Flamestrik e Burning Radiance. Sua visão estava tão fria que parecia que ele estava olhando para um homem morto. Lucien ficou surpreso com o fato de Semenov ser um mago de nível sênior. No entanto, ele havia lutado com sucesso e eliminado um mago de nível sênior por sorte antes. Ele não estava aterrorizado com a diferença de classificação como um mago normal faria. Lucien havia travado muitas batalhas de vida ou morte, então ele rapidamente se acalmou e se preparou para ativar o manto de transformação. Era um grande castelo, então Lucien tinha a chance de sobreviver se ele se transformasse em um rato e se movesse. Além disso, se os sacerdotes, cavaleiros e grandes cavaleiros notassem o que estava acontecendo no castelo de Vinha Seca, eles seriam capazes de enviar o sinal ao cardeal Nevsky, que residia na cidade dos Urais. Se Lucien lançasse o Elemental Swirl, o feitiço mal poderia causar algum dano a um mago saudável de nível sênior, e ele se colocaria em uma posição ruim. Lucien estava prestes a ativar o manto de transformação usando sua mente. No entanto, de repente ele percebeu que tinha problemas para pensar e mal conseguia controlar seu poder espiritual. Ele não conseguiu nem ativar o manto. Estou eu impactado por um feitiço? Lucien estava tentando o seu melhor para pensar, mas parecia que seu cérebro estava agindo como uma engrenagem enferrujada que mal estava girando. O poder de um mago de nível sênior bem preparado que não havia experimentado uma batalha intensa era aterrorizante. Lucien finalmente percebeu o quão difícil era para Felipe escapar da perseguição de um necromante de alto escalão, fingir morte, contra-atacar e forçar o necromante a desperdiçar muitos feitiços fortes e itens mágicos. Essa foi provavelmente a razão pela qual Felipe foi o melhor de todos os gênios desta geração.
No entanto, Felipe já estava no 5º círculo quando encontrou o necromante de nível sênior, mas Lucien estava 2 círculos abaixo disso. Além disso, Lucien não tinha um feitiço como Li Fei-Jing como último recurso. Semenov lançou o feitiço do 6º círculo, distração, para impactar a alma e a mente de Lucien. Embora ele estivesse calmo como um feiticeiro, a raiva ardente estava atingindo sua mente. Seu melhor aluno e o servo mais leal foram mortos na frente dele. Semenov subestimou o alvo e não conseguiu resgatá-lo a tempo. Semenov falou em um tom frio devido à vergonha e raiva. Vou transformá-lo em um sapo e torturá-lo. Você aprenderá que às vezes é melhor estar morto do que vivo. Quase parecia que essas palavras foram empurradas para fora dos espaços entre os dentes por algum vento gelado. Semenov não se importava se esse bastardo era do Congresso de Magia ou um forte herdeiro de um antigo feiticeiro. O homem deve pagar pelo que fez e havia uma organização forte apoiando Semenov. Contanto que ele não me mate imediatamente, eu ainda tenho uma chance. Lucien não tinha desistido em uma situação tão desesperadora e ele estava tentando o seu melhor para lidar com o feitiço de distração. Ele não deixaria nenhuma chance escapar. Nunca se deve desistir, mesmo que seja o seu destino. Deve-se continuar tentando até o último suspiro. A capacidade de pensar de Lucien começou a se recuperar lentamente devido à sua forte força de vontade e uma luz brilhante que explodiu em sua alma. No entanto, era tarde demais. Seu oponente era um mago de nível sênior e, embora houvesse uma lacuna entre cada feitiço que Semenov lançava, ele ainda podia causar mais dano do que Lucien poderia curar. Semenov era muito mais forte que Lucien. Os profundos olhos azuis de Semenov pareciam um mar calmo e deprimente quando a tempestade estava prestes a chegar. Lucien percebeu que seu corpo estava sendo decomposto e reformado seguindo um certo padrão. Polimorfo maléfico. Uma bola de fumaça preta apareceu ao lado de Lucien. Léo estava preso dentro dele. Ele queria empurrar Lucien para longe, mas ele era muito lento. De repente, o céu escuro que estava iluminado pelo luar prateado ficou amarelo, e raízes secas de árvores que pareciam tentáculos escuros apareceram por toda parte. Aquelas sombras estranhas se juntaram e envolveram Semenov como uma bola. No castelo, a terra com a fragrância lamacenta estava se deteriorando rapidamente. As flores que sobreviveram ao frio murcharam e as vibrantes folhas em forma de agulha das árvores começaram a secar. Era um poder que estava em um nível semelhante ao de um mago de nível sênior. Sombra murcha. Tio It. Era Ivanovski e Karlena que gritavam de surpresa. Eles achavam que o It não seria um problema, mas o que mais os preocupava ainda acontecia. Um cavaleiro radiante de nível 7, um cavaleiro forte que sobreviveu a inúmeras batalhas intensas, um cavaleiro que possui seu título honroso único, ele está realmente sob nosso controle. Ele está envelhecendo, seu corpo estava enfraquecido pela doença grave, e temos Nikonov, que é um mago sênior do 6º círculo. Colocamos uma maldição difícil de perceber e seu corpo ficará ainda mais enfraquecido, mas seu nome ainda nos aterroriza. Hoje, quando tudo estava finalmente prestes a terminar, as coisas que preocupavam Ivanovski e Karlena realmente aconteceram, como se fosse um pesadelo. Na bola murcha, um brilho estranho brilhou sobre o corpo de Semenov, e ele desapareceu no ar, teletransportando-se para as sombras do outro lado. Além disso, uma armadura de energia foi criada na superfície de seu corpo. Um feitiço de 6º círculo, Magic Trigger. Era um feitiço de assinatura que separava os magos de nível sênior dos magos de nível médio. Se o feitiço é criado na alma, significa que o feiticeiro teve outra vida e uma chance de revidar. O feitiço seria acionado em diferentes circunstâncias, com base em como os feiticeiros o configuraram. O feitiço pode ser acionado quando o feiticeiro estava prestes a morrer ou quando havia um golpe muito forte para ele bloquear. Quando o requisito fosse atendido, o Magic Trigger lançaria instantaneamente 2 feitiços que estavam armazenados no modelo, que estavam em um nível que não podia exceder a metade do nível do feiticeiro. Além disso, esses 2 feitiços não podiam ser interrompidos e eram perfeitos para situações de risco de vida. A situação estava sob o controle de Semenov depois que ele lidou com o Withered Shadow usando 2 feitiços do 3º círculo. Shadow Step Greater Mage Armor. A bola murcha se transformou em um ser humano, revelando o Conduit. Ele parecia velho e fraco, mas ficou ali com orgulho. Ele estava segurando uma espada grande e escura usando as 2 mãos. As rugas e a fraqueza ainda eram exibidas em seu rosto. No entanto, a expressão feroz em seu rosto o tornava enérgico, e ele não parecia um velho normal. Eu ainda posso matar mesmo se estiver prestes a morrer. Conduit ergueu os olhos ligeiramente e falou em um tom frio. Ele golpeou para frente com a espada larga.
Ele se transformou em sombras borradas e foi em direção a Semenov. Sua paciência finalmente lhe deu a chance. O Baleful Polymorph foi interrompido pelo conduíte no momento mais importante e a fumaça preta desapareceu antes de cercar completamente o corpo de Lucien. Lucien percebeu que seu corpo voltou à forma normal e o impacto da distração não era mais um problema. Jogada. Ele olhou para Léo e pulou pelo pátio do castelo. Uma luta entre o Cavaleiro Radiante e o Mago Sênior estava prestes a começar. Esta era a melhor chance de Lucien escapar. Não importa se o mago de alto escalão que se disfarçou de Semenov ou Conduit, a sombra atrofiada, venceu a batalha, Lucien tinha certeza de que eles o matariam. Ele matou o aluno do feiticeiro e o Cavaleiro Radiante matou inúmeros feiticeiros em sua vida. Além disso, este era o Império Shashan, um país que caçava e queimava feiticeiros. Lucien decidiu escapar do castelo usando a velocidade do nível de cavaleiro porque as sombras no ar o pegariam se ele usasse o feitiço de voo que era relativamente lento. Léo notou que Ivanovski estava observando a situação em outra janela antes de pular. Seu corpo de repente se expandiu e foi rapidamente cercado por uma aura de gelo. Ele pulou para a janela com seu corpo musculoso e uma longa espada na mão. Os guardas de médio escalão de Ivanovski foram eliminados e esta é a minha melhor chance de matá-lo. Fazer isso interromperá temporariamente a rede de informações da organização de contrabando e Lucien terá mais facilidade em escapar. Lucien salvou minha vida e quero retribuir a ele, também quero vingar minha família. Eu não deveria deixar essa chance escapar, mesmo que eu precise arriscar minha vida por isso. Ivanovski estava preocupado em ser pego na luta entre dois indivíduos fortes e queria pular para o pátio como Lucien. No entanto, ele não esperava a greve de Léo. Embora Ivanovski fosse mais fraco que Léo, ele ainda franziu os lábios em um sorriso de escárnio. É você. Morrer. Léo podia sentir que seu sangue estava fervendo quando sua espada estava prestes a atingir seu inimigo. No entanto, Léo viu Ivanovski atacar com o punho direito e, no momento seguinte, sua visão ficou preta. Léo não conseguiu lidar com o ataque e foi lançado no ar como uma pipa com uma corda quebrada. Grande cavaleiro. Ele é um grande cavaleiro. O terno apertado de Ivanovski foi trocado por uma armadura de corpo inteiro prateada e havia uma expressão fria em seu rosto. Ele pulou com uma espada larga na mão e começou a perseguir Lucien. O infame contrabandista era um verdadeiro grande cavaleiro e sua linhagem não era concedida por poções. Essa foi a razão pela qual ele sobreviveu aos ataques dos assassinos. Carleena murmurou depois de ver a cena, um grande cavaleiro. Ele é um mentiroso também. Ivanovski, um contrabandista e um grande cavaleiro que se disfarçou de cavaleiro escudeiro. Sr. Nikonov, um mago de alto escalão que se disfarçou de Semenov, a governanta. Tiwit, que fez parecer que não notou nada e estava apenas esperando a morte chegar. Um mago e cavaleiro de nível médio que se disfarçou de membro da família Vladimir. Um inimigo de Ivanovski que se disfarçou de governanta de Pedro. Além disso, eu me disfarcei como uma mulher fraca que não ativou seu poder de linhagem. Que fase incrível! Isso mostra que somos todos bons atores. Capítulo 275. Capítulo 275. Lacuna de entrada. O quarto de Lucien ficava no terceiro andar do castelo, mais de 10 metros acima do solo. Até um cavaleiro se machucaria se caísse no chão dessa altura. No entanto, lançar Featerfall também não foi uma boa ideia, já que Lucien com certeza se tornaria um alvo fácil quando ele deslizasse lentamente em direção ao chão. Portanto, Lucien saltou e não lançou nenhum feitiço, então ele caiu livremente por meio segundo, então ele rapidamente lançou voar, usando a gravidade das estrelas para desacelerar sua queda. Com esse cálculo perfeito, Lucien pousou em pé com segurança no jardim. Embora o controle do tempo certo fosse um grande desafio, o forte poder espiritual de Lucien e sua excelente capacidade de cálculo tornaram todo o processo simples para ele. Após o pouso, Lucien rapidamente se esquivou das peças coloridas de luz que caíam do céu e correu diretamente para o portão do castelo. Como Léo tinha um anel mágico encantado com Featerfall, Lucien pensou que ficaria bem quando pulou. A única preocupação de Lucien era que Léo se tornasse o alvo quando ele caísse lentamente. Portanto, Lucien escolheu ser o primeiro a agir para atrair toda a atenção. Além disso, Léo não era tão importante quanto Lucien aos olhos de seus inimigos. No entanto, assim que Lucien começou a correr, seu campo de poder espiritual sentiu que Léo foi ferozmente golpeado por Ivanovski, como um boneco de pano. Banca! O corpo de Léo atingiu o chão com força. O círculo mágico para bloquear ruídos e ondas mágicas criado por Nikonov quase atingiu seu limite, mas ainda estava lá. Os grandes cavaleiros e outros cavaleiros do castelo ainda não tinham ideia do que estava acontecendo lá agora.
Como a luta entre Witch e Nikonov foi tão amarga, nenhum deles teve a chance de reforçar o círculo mágico ou de quebrá-lo para a ajuda dos cavaleiros. Para grande surpresa de Lucien, o poderoso soco revelou o fato de que Ivanovski era de fato um grande cavaleiro. Antes disso, Lucien não tinha a menor ideia sobre isso. Embora através do treinamento, os cavaleiros pudessem esconder seu poder ajustando a maneira como andavam, a força de seus músculos, batimentos cardíacos, circulação sanguínea e assim por diante, cavaleiros reais, especialmente aqueles de alto nível, poderiam facilmente revelar sua identidade mostrando seu vigor e imponentes maneiras. No entanto, apesar do fato de Lucien ter falado com Ivanovski 2 vezes pessoalmente, Lucien nunca duvidou que Ivanovski era apenas um cavaleiro comum que despertou sua bênção através de uma poção mágica, e foi isso. Lucien se sentiu sortudo por não ter feito nenhuma ação imprudente quando estava na mansão de Carlena. Então, ele sentiu que depois de soltar um gemido doloroso, Leo rapidamente se levantou novamente, enquanto Ivanovski também pulou da janela e começou a perseguir Lucien. O soco amargo de Ivanovski machucou muito Leo. Ele tinha dor em seu corpo em todos os lugares. Ele sabia que agora mesmo um escudeiro de alto nível poderia matá-lo. Felizmente, ele ativou sua bênção, gigante, quando foi atacado, ou sua cabeça seria como uma melancia quebrada em pedaços agora. No entanto, a maçã do rosto de Leo de um lado estava quebrada, então o lado do rosto afundou e o sangue cobriu todo o rosto. Ele sentiu uma grande tontura, e seus órgãos foram severamente danificados também. Ele não era capaz de lutar agora. Esta era a lacuna entre o poder de um grande cavaleiro e alguém que acabava de despertar sua bênção. Embora Leo tivesse gastado muito dinheiro nessas poções mágicas para melhorar seu poder, a lacuna ainda existia. Comparada com a grande dor em seu corpo, a dor de Leo em seu coração era ainda mais amarga. Sua vingança agora parecia sem esperança depois que ele percebeu que seu inimigo era um grande cavaleiro. Ele agora não via esperança alguma. Nesse momento, ele ouviu a voz de Lucien. Vou atrair a atenção de Ivanovski para cobrir você. Você corre. Nos encontramos no local que combinamos antes. O segundo feitiço de círculo, mensagem eletromagnética. Leo de repente percebeu a situação, sentindo-se muito deprimido, mas sabia que não era um bom momento para se deixar mergulhar na dor. Ele queria viver, pelo menos ele ainda deveria pagar Lucien de volta. Depois de enviar a informação a Leo, Lucien continuou correndo e logo chegou em frente ao portão do castelo. Ativando Fire-Oeaver, uma enorme bola de fogo atingiu o portão diretamente. A grande explosão abriu uma brecha no sólido portão de ferro, e Lucien saiu correndo do castelo a oeste da cidade. A aterrissagem de Ivanovski fez o chão tremer um pouco. Ele não se machucou ao pular. Sem olhar para Leo, ele correu para fora do castelo perseguindo Lucien. A ignorância deprimiu muito Leo. Ele sabia que não era uma ameaça para Ivanovski, então Ivanovski não perderia um segundo com ele. No entanto, Leo sabia que não poderia deixar a depressão pegá-lo novamente. Rapidamente, Leo tirou um tubo de Storm e bebeu. Depois que a lesão ficou sob controle e o potencial de seu corpo foi impulsionado, Leo ativou mais uma vez sua bênção, gigante, e começou a correr em direção ao portão do castelo. Neste momento, ele tropeçou levemente em algo no chão. Olhando para baixo, eram as botas de Matvienko. Embora a cor das botas parecesse fraca por causa da luta, mal foi danificada. O mestre pode precisar disso, Leo murmurou. Depois de embrulhar rapidamente as botas com as roupas, Leo usou toda a sua força e saiu correndo do castelo. Ele deve deixar este lugar antes que a luta entre o Conde e Nikonov chame a atenção dos grandes cavaleiros do castelo. Na sala, olhando para a luta no céu, Carlena parecia confusa. Quando ela viu que Ivanovski começou a perseguir Lucien e saiu do castelo, ela jurou: maldito seja, Ivanovski. Um segundo depois, ela também pulou da janela. Antes de atingir o chão, seu corpo começou a mudar e um par de asas negras cresceu em suas costas. Além disso, 2 chifres minúsculos cresciam em sua testa, o que parecia muito fofo. Sua pele clara estava agora coberta por uma armadura preta semi-transparente. Carlena era um cavaleiro também. Sua bênção foi súcubo. Suas asas negras bateram e Carlena pousou em segurança. Mas quando ela estava prestes a voar novamente, no meio de sua testa, uma fina linha de sangue apareceu e seu corpo rapidamente murchou como um pedaço de folha de outono. Seus grandes olhos estavam cheios de grande medo quando ela morreu em poucos segundos e seu corpo seco caiu no chão. Entre todos eles, o conde a odiava mais. Ele realmente gostou e apoiou essa sobrinha antes, e até a ajudou a herdar a riqueza deixada pelo barão Lotnikov. Mas agora, ela estava aproveitando o fato de que ele agora estava velho e fraco para se beneficiar junto com outras pessoas. O conde nunca poderia perdoá-la.
Se o conde não tivesse obtido alguma informação da projeção de uma pessoa poderosa, ele tinha certeza de que acabaria morrendo sob a vigilância de Karlena e Ivanovsky. Aproveitando uma chance de um segundo, o conde Witt matou sua sobrinha diretamente. Agora, os cavaleiros e grandes cavaleiros do castelo tinham visto a luta e estavam apoiando o conde e informando a igreja e outros nobres. Lançando os pés em si mesmo, Lucien conseguiu manter alguma distância de Ivanovsky por um tempo. Então, os dois saíram da cidade de Ural sobre os muros da cidade e correram para o noroeste. Um pouco depois, Lucien sentiu que Ivanovsky havia mudado ligeiramente de direção. Como Ivanovsky definitivamente conhecia melhor os arredores, Lucien se perguntou se Ivanovsky estava pegando um atalho para pegá-lo. No entanto, depois de um tempo, quando Lucien estava prestes a parar e tentar matar Ivanovsky neste subúrbio, ele descobriu que Ivanovsky havia desaparecido. Lucien ficou surpreso que Ivanovsky não estava perseguindo ele, então ele percebeu que Ivanovsky nunca tentaria matar um mago de nível médio, sem mencionar quantos itens mágicos poderosos e feitiços estranhos ele tinha. Ivanovsky não estava tentando derrubá-lo, mas para fugir. Se o conde vencesse a luta no castelo, a última coisa que Ivanovsky queria seria ficar lá e, como grande cavaleiro, ele não poderia ajudar Nikonov, um mago de alto escalão, em nada. Se Nikonov conseguisse matar o conde, ele também não seria culpado, pois a razão pela qual ele deixou o castelo foi perseguir o feiticeiro. Lucien ficou impressionado com a estratégia de Ivanovsky e seu talento de ser um grande ator, já que a raiva e determinação que Ivanovsky acabou de mostrar eram tão reais. Balançando a cabeça levemente, e depois de verificar a direção, Lucien começou a correr em direção à mina a oeste da cidade. Nas montanhas, Lucien voava baixo sobre as árvores, procurando as minas fechadas por causa dos desmoronamentos frequentes. Depois de escolher o poço de mina mais assustador, Lucien se esgueirou secretamente e começou a usar a corona do sol para procurar uma lacuna de entrada conectando ao mundo das almas. Com base em sua experiência, quanto mais assustador fosse um lugar, maior a probabilidade de uma abertura de entrada aparecer, mas Lucien não tinha certeza. Isso era parte do plano de Lucien. Se ele fosse enfrentar um grande perigo, Lucien poderia entrar no mundo das almas para escapar. O túnel na mina era escuro, comprido e tortuoso. Caminhando sozinho por ali, Lucien se sentiu bastante desconfortável. Quando ele quase chegou ao final da mina, a corona do sol informou a Lucien que havia uma entrada que não podia ser vista pelos olhos ou percebida pelo poder espiritual, assim como Lucien esperava. Perto da abertura da entrada, Lucien encontrou um canto e se escondeu. Após alguns minutos de descanso, ele ouviu o som dos passos de alguém. Era Ivanovsky. Capítulo 276. Capítulo 276. O encontro inesperado. Ivanovsky. Lucien estava mais do que chocado. Felizmente, Lucien se concentrou quando ouviu os passos e sempre foi muito bom em manter a calma, ou seu feitiço de invisibilidade já teria expirado por causa de sua súbita mudança de humor. Ural City era tão grande quanto Alin, e sua área de subúrbio, cercada por grandes montanhas, era ainda mais ampla. Como duas pessoas que estavam tentando evitar uma a outra podem se encontrar assim no final de um túnel de mina? Lucien tentou se acalmar e conter sua ideia de matar Ivanovsky, pois um grande cavaleiro podia sentir o perigo próximo, incluindo a intenção de matar de alguém. Ele se perguntou se isso era uma coincidência ou na verdade Ivanovsky o estava seguindo por todo o caminho. Escondido no canto, Lucien viu que Ivanovsky parou em frente ao fim do túnel e olhou ao redor. Talvez fosse porque Ivanovsky apenas presumiu que ninguém estaria aqui. Ele não usou nenhum outro método para verificar os arredores. Então, depois de soltar um suspiro, Ivanovsky parecia mais relaxado. Virando-se, Ivanovsky ajoelhou-se diante da abertura invisível da entrada e começou a rezar com a mão cruzada na frente do peito. Deus Pai, venha ao teu reino e habite em nós. Que nossa sujeira e pecados sejam purificados. Que nossa alma seja salva. Rezar? Nesse momento, Lucien estava confuso. Ele totalmente não esperava que este grande contrabandista fosse um fiel seguidor do Deus da Verdade. No entanto, logo Lucien percebeu que nem a Igreja do Norte nem a Igreja do Sul se dirigiam ao Deus da Verdade como Deus Pai. Lucien também notou que a cruz que Ivanovsky estava usando parecia bem diferente. A vertical era mais curta e a horizontal era mais longa, como uma cruz deitada. Portanto, Lucien adivinhou que Ivanovsky era um seguidor de alguns outros deuses, mas logo rejeitou essa ideia. De acordo com o livro que ele leu antes, nenhum seguidor de quaisquer deuses, para evitar a influência da Santa Verdade, usava cruzes como seu símbolo. Qual poder estava por trás de Ivanovsky? Lucien estava ficando cada vez mais confuso.
Ele se esforçou para parar de pensar, ou seu poder espiritual poderia ser notado por Ivanovsky devido à sua mente ativa. Quando a oração de Ivanovsky terminou, o poder divino sagrado e a luz branca o cercaram. Para grande surpresa de Lucien, o poder era de fato o da santa verdade. Embora os seguidores de diferentes deuses pudessem lançar poderes divinos, os poderes tinham suas características únicas e variavam um pouco. A luz sagrada entrou nos olhos de Ivanovsky. Sorrindo, Ivanovsky estendeu a mão direita e foi diretamente para a abertura de entrada do mundo das almas. Obrigado, Deus Pai, por me ajudar a encontrar este mundo secreto, para que eu possa me abrigar temporariamente, Ivanovsky murmurou para si mesmo de maneira relaxada. No entanto, o olhar no rosto de Ivanovsky mudou de repente. Agarrando sua espada pesada com a mão esquerda, Ivanovsky golpeou ferozmente o canto onde Lucien estava escondido. Lucien ficou muito chocado quando viu Ivanovsky encontrar a abertura de entrada. Por um segundo, Lucien estava distraído, e o grande cavaleiro notou instantaneamente. Por sorte, assim que Lucien teve essa súbita mudança de humor, ele sabia o que ia acontecer. Tentando ao máximo se acalmar o mais rápido possível, Lucien ativou o modelo mágico em sua alma. Círculos de luz azul se espalharam ao redor de Lucien como ondas. O feitiço do terceiro círculo, sono profundo. Este era outro novo feitiço que Lucien construiu em sua alma naqueles 2 meses em que esteve no Império. Usar a teia de aranha deve ser a melhor escolha de Lucien. No entanto, este segundo feitiço de círculo, embora Lucien tivesse construído seu modelo mágico em sua alma, ainda exigia reagentes de lançamento, assim como o feitiço estrela de Mascheline. Embora Ivanovsky fosse muito rápido, já que The Sleep era um feitiço de longo alcance, não havia chance de que ele pudesse evitá-lo. Quando Ivanovsky golpeou sua pesada espada em Lucien, seu corpo foi coberto com uma camada de luz branca sagrada. Então, a luz azul de Lucien foi cortada diretamente. Alguma luz azul derramada afetou Ivanovsky ligeiramente, mas foi apenas por um segundo. Apertando um pouco os olhos, Ivanovsky ficou sóbrio novamente e seus ataques não pararam. Isso estava totalmente fora da expectativa de Lucien. Felizmente, ele ainda tinha um plano B. Ativando seu poder espiritual, seu corpo foi coberto por um escudo mágico de chamas, usando o poder do anel, elemento. Quando a pesada espada de Ivanovsky atingiu o escudo de chamas, faíscas explodiram por toda parte. O escudo de chamas tremeu ferozmente e rachou um pouco, enquanto Ivanovsky soltou um gemido doloroso quando a chama queimou sua pele preta. Poderoso Fire Shield não era apenas para defesa física, elementar e de poder puro, mas também poderia refletir danos com as chamas. O feitiço do quinto círculo não mostrou todo o seu poder porque os inimigos anteriores de Lucien estavam todos usando feitiços de necromancia, maldição e alma assustadores e estranhos. Droga! Quantos itens mágicos esse Peter tem? Ivanovsky também encontrou Peter. Para sua surpresa, Peter usou outro feitiço do quinto círculo. Embora Ivanovsky estivesse muito chateado ao ver que os itens mágicos de Peter pareciam ser incontáveis, como um grande cavaleiro, ele rapidamente se forçou a se concentrar na luta novamente. Assim que a luz branca sagrada atenuou a dor, Ivanovsky rapidamente se esquivou para o lado para evitar ser localizado pelo feiticeiro, e então usou sua espada pesada e golpeou Lucien novamente. Mais uma vez, a espada pesada atingiu o escudo de chamas de Lucien. A estrutura do escudo foi danificada, e o grande impacto trazido pelo Aking de Ivanovsky zumbiu a mente de Lucien, tornando difícil para Lucien se concentrar. Assim, o tempo de buffer de Lucien para lançar feitiços tornou-se mais longo. Interferência? Uma pura bênção para os feiticeiros caçadores. Como feiticeiro, Lucien era, obviamente, relativamente profundo. Ele rapidamente reconheceu o que estava enfrentando. A bênção, interferência, pode perturbar muito o lançamento de um feiticeiro e pode até mesmo dissipar feitiços. Portanto, era considerada uma das mais poderosas bênçãos para caçar feiticeiros. Como Cavaleiro Santo, o poder divino de Ivanovsky poderia fortalecer ainda mais a bênção. Embora o escudo de chamas estivesse quase destruído, Lucien ainda analisava calmamente o movimento de Ivanovsky e sua maneira de lançar ataques. Embora sua força devesse ser pelo menos de nível 5, suas deficiências eram velocidade e agilidade que estavam abaixo do nível 4. Muito possivelmente, ele estava usando alguns itens para reforçar sua força. Como Saint Knights tendo interferência e blessing sempre tinham mais requisitos quando se tratava de usar itens mágicos ou divinos, na maioria dos casos, eles só podiam usar itens maiores, como armaduras, botas e luvas encantadas com círculos mágicos extras, a fim de neutralizar seu próprio poder. Segurando a ambola na mão esquerda, Lucien tentou concentrar seu poder espiritual.
Parecia que sua experiência de lutar contra o feitiço do sexto círculo, distração, de alguma forma melhorou ligeiramente o poder da alma de Lucien. Sob os ataques ferozes de Ivanovski, a velocidade de recuperação da alma de Lucien foi mais rápida do que a expectativa de Lucien. Finalmente, o tempo de buffer de Lucien passou. Ivanovski estava agora a apenas um passo de destruir completamente o escudo. Ele estava confiante de que poderia tirar a vida de Peter com seu próximo ataque. De repente, Ivanovski sentiu um grande perigo do feiticeiro. Decisivamente, Ivanovski rapidamente se virou e mergulhou para a abertura de entrada para o mundo das almas. Um aglomerado de gás amarelo esverdeado chegou a Ivanovski. Assim que ele tocou um pouco, Ivanovski instantaneamente se sentiu tonto e fraco. No entanto, ele não diminuiu o seu movimento, mas ficou ainda mais concentrado em seu alvo, a lacuna. A luz sagrada irrompeu de seu corpo e Ivanovski saltou com sucesso para a brecha. Ivanovski teve sorte por ainda ter o mundo das almas para se esconder e se abrigar, e o caminho foi informado por Deus Pai. Somente aqueles que foram favorecidos por Deus Pai poderiam conhecer este caminho. Nenhuma outra criatura poderia. Assim que ele entrou no mundo das almas, a maioria das cores se desvaneceu, restando apenas preto, branco e cinza. Este era um mundo silencioso, um mundo sem vidas. Ivanovski ainda se sentia tonto por causa do gás venenoso. Meio ajoelhado no chão, ele ativou sua bênção para expulsar a toxina de seu corpo. Gotas de pus saíram e sua força vital começou a se recuperar rapidamente. Quando ele finalmente relaxou um pouco, uma grande tontura atingiu seu cérebro amargamente. Então ele sentiu a dor lancinante e torturante em seu cérebro como se incontáveis agulhas estivessem penetrando em sua cabeça. O ataque estava tão fora da expectativa de Ivanovski que sua bênção não o ajudou muito. Charme Person, a versão especial contra cavaleiros. Vendo Lucien na frente dele no mundo das almas, os olhos de Ivanovski se arregalaram. Por quê? Ivanovski não conseguia se mover por causa da grande tontura. A espada de Lucien atingiu diretamente a rachadura em sua armadura, deixada pelo gás corrosivo. Nenhum som foi feito. Nenhum dano óbvio foi deixado pelo Aking. Mas Ivanovski sentiu que seu pensamento e seu corpo começaram a ficar lentos, como câmera lenta. Foi por causa da espada de Lucien, Frost. A espada poderia retardar o movimento de seu inimigo. Depois de cortar a armadura de Ivanovski 2 vezes, Lucien deu alguns passos para trás. Apontando para o capacete de Ivanovski, que havia sido parcialmente corroído pelo gás, Lucien lançou a ordem elemental e quebrou o capacete. Assim que o capacete de Ivanovski se foi, Lucien ativou a pulseira do tecelão de fogo. Uma bola de fogo do tamanho de uma cabeça voou em direção à cabeça de Ivanovski. Ivanovski era muito lento. Ele não podia fazer nada neste momento. Após a explosão silenciosa, a cabeça de Ivanovski estava coberta de muitas feridas, e seu sangue, que agora parecia preto, branco e cinza, estava por toda parte. No entanto, como um grande cavaleiro, Ivanovski ainda não morreu. Em vez disso, ele se livrou do efeito negativo deixado pela espada. Agora, ele poderia se mover mais rápido. O único problema era que o cérebro de Ivanovski estava agora uma bagunça completa, então era difícil para ele tomar decisões corretas. O que ele sabia era correr para evitar ser um alvo fácil. Infelizmente, outra bola de fogo, muito maior, atingiu sua cabeça novamente. Uma pequena nuvem em forma de cogumelo se ergueu. A lesão grave, juntamente com a toxina que permaneceu em seu corpo, finalmente matou Ivanovski. Cambaleando e tropeçando, seu corpo atingiu o chão com força. O nível 3 Cavaleiro Santo, Ivanovski, morreu. Lucien não baixou a guarda. Decididamente, ele cortou a cabeça de Ivanovski. Então, ele finalmente se sentiu um pouco mais relaxado. Lucien entrou no mundo das almas por 2 motivos. Para matar Ivanovski e para evitar o próprio gás tóxico. Lançar a nuvem de veneno de Gaston em um lugar estreito pode ser muito perigoso para ele mesmo. Foi por isso que Lucien não o usou no início. Esta é a projeção do Castelo Drivine. Agora, Lucien finalmente teve a chance de olhar ao redor. Este lugar parecia exatamente com o castelo do Conde, espaçoso e tranquilo, mas a única diferença era que não tinha outras cores além de preto, branco e cinza. De repente, Lucien ouviu que alguém riu. No mundo das almas. Olhando para cima, ele viu um jovem sentado em um trono acima, segurando uma taça de vinho na mão. O jovem de cabelos prateados tinha um rosto bonito com o qual Lucien estava bastante familiarizado. Ele estava vestindo camisa vermelha e casaco preto com gola alta. Ele ergueu um pouco o copo e disse: "Bem-vindo." Capítulo 277. Capítulo 277. Pedido de Rine. Sr. Rine, por que você está aqui? Lucien estava mais do que surpreso.
Embora ele ainda estivesse alerta, ainda era um grande alívio para Lucien. Era Rini quem estava sentado no trono lá em cima, erguendo o copo para cumprimentar Lucien. Assim como quando ele estava em alto, Rini ainda parecia muito relaxado e casual, como se estivesse aqui apenas esperando por Lucien. O elegante trono de ouro neste glorioso castelo construído pelo próprio Conde Witt para homenagear sua grande conquista nas incontáveis batalhas agora parecia chato neste mundo de preto e branco. Ao enfrentar a morte, todas aquelas coisas valiosas, incluindo sentimentos, glória, lealdade, tesouro e culinária, perderam o significado. No mundo da morte, tudo era o mesmo sem sentido. No entanto, Rini era a única existência colorida neste espaço. Prata, vermelho e preto, ele estava tão desafinado aqui, um homem vivo no mundo da morte. Ele iluminou o espaço, mas também fez esse espaço parecer um pouco absurdo e tão irreal. Por que estou aqui? Rini girou um pouco o vinho e sorriu. Estou aqui para você, Lucien. Vamos, Sr. Rini. O canto dos lábios de Lucien se contraiu um pouco. Rini ainda gostava de fazer piadas, o que o deixava um pouco mais relaxado. Lucien não acreditou na piada de Rini. Afinal, eles não se conheciam há muito tempo. Mesmo a profecia não poderia ser tão precisa. Rini balançou a cabeça e abaixou o copo. Quando ele se levantou lentamente, Lucien viu o par de enormes asas de morcego atrás de suas costas. As asas eram tão grandes que todo o castelo estava cheio delas, e a luz fraca nas asas ondulava como água. Vampiro. Lendário? Depois de ver isso, Lucien finalmente teve certeza de que Rini não era um ser humano. Embora tivesse pensado muito nisso quando conheceu o neto de Rini, o Visconde Carendia, agora seu palpite finalmente estava certo. Rini lentamente desceu as escadas e sorriu. Não estou brincando. Lucien, estou te esperando. Até lancei minha projeção no sonho do Conde Witt. Embora este Rini na frente de Lucien estivesse agindo de maneira bastante casual, Lucien de repente teve essa sensação estranha de que Rini estava usando todo o seu poder para manter sua própria existência. Talvez este reno não fosse real. Pode ser uma projeção. Eu vejo. O que posso fazer por você, Sr. Rini? Você também conhece o mundo das almas? Lucien ficou mais sério. Rini assentiu. Fui enviado pelo Dark Council a Alto para uma tarefa, mas depois encontrei o verdadeiro selo do Mestre de Argent. Como o selo fazia parte de uma história muito importante que havia criado muita agitação antes do Santo Calendário e o segredo do mundo das almas, mudei meu plano e escolhi trabalhar com meus inimigos. Sard, o grande cardeal? Lucien murmurou pensativo. Do outro lado de Alto, o grande cardeal parecia ser o único qualificado para ser inimigo de Rini e trabalhar com ele. As outras duas pessoas de nível lendário estavam todas na Fortaleza Norte. Uma era Glória de Deus, Belia, a líder dos Irmãos da Espada, professora de Natasha, e a outra era Snack Teshaus, Milton, que tinha um relacionamento muito próximo com a família Violet. Para Lucien, era simplesmente absurdo e assustador pensar no fato de que um São Cardeal trabalharia com o ancestral de um vampiro. O sorriso de Rini era tão encantador quanto antes, brilhante. Então, nosso objetivo foi basicamente cumprido. Mas quando eu estava explorando a palavra das almas, me deparei com alguns acidentes, e fiquei preso em algum lugar aqui, como Mascheline, que deixou você com o amuleto. Ele deu uma olhada no peito de Lucien enquanto falava. Como você sabe? Lucien fez uma pergunta. No entanto, ele instantaneamente percebeu que Rini o observava o tempo todo antes de entrar neste mundo. Não foi difícil para Rini saber que Lucien havia encontrado a corona de Sun deixada por Mascheline. Quando eles estavam agora frente a frente, sentir a existência de Sun's corona deveria ser ainda mais fácil para este lendário vampiro de nível. Talvez Rini também soubesse onde Mascheline estava no mundo das almas. Pensando nisso, Lucien perguntou apressadamente. Sr. Rini, mas você parece diferente, como se você e o Sr. Mascheline estivessem presos aqui? Qual é o segredo deste lugar? Lucien ficou incomodado com essa pergunta por dias e noites, especialmente depois que descobriu que Mascheline poderia ter algo a ver com o estabelecimento de Saint Truth. Finalmente, Lucien tinha alguém na frente dele que provavelmente poderia responder a essa pergunta. Rini deu de ombros um pouco. É uma longa história. Eu sou sempre cauteloso, então antes de entrar neste mundo, eu estava bastante preparado. Além disso, porque posso emprestar o poder de alguém, mesmo preso como estou agora, ainda posso lançar minha projeção. Infelizmente, essa projeção não tem muito poder. Para me comunicar com o mundo material, só posso escolher aquelas vidas que estão perto da morte para lançar minha projeção em seus sonhos. Na verdade, o que o Conde Witt encontrou até agora está relacionado a algo neste mundo, então eu o observo há muito tempo.
de Mianca, o sonho do feiticeiro da transfiguração. Eu soube que você estava indo para lá. Lucien assentiu seriamente. Ele não tinha ideia de como tudo era complicado por trás da história na superfície. Porque você conhece a existência do mundo das almas. Porque somos, amigos muito próximos. Porque você é o mais fraco entre todos nós que conhecemos este mundo e, portanto, o mais seguro. Porque não posso lançar minha projeção em seu sonho. Eu tinha esse plano e decidi usar o conduíte para levá-lo ao mundo das almas novamente para falar com você. Reno sorriu. Mas Sr. Rini, o que os negócios do conduíte têm a ver com o mundo das almas? Este lugar está relacionado aos deuses. Você quer que eu te salve, certo? Mas antes de me tornar um arquimago lendário, temo não ser capaz de cavar neste mundo. Lucien fez muitas perguntas. Ele ficou chocado e também perdeu. Rini assentiu, e este olhar sério em seu rosto era raro. Eu não sei ao certo qual é o segredo final deste mundo. Na minha opinião, de acordo com as informações que possuo, este lugar está de fato relacionado aos deuses e ao verdadeiro imortal. Infelizmente, ainda não conheci Masqueline ou seus amigos, então não posso responder suas perguntas, Lucien. Talvez você encontre sua própria resposta quando explorar este mundo mais você mesmo. Depois de uma pequena pausa, Rini continuou. Quanto ao conduíte, alguém que estava muito próximo do segredo de deuses como Masqueline enviou seu povo para obter a riqueza do conde. Não sei por que ele está fazendo isso. Afinal, a riqueza não deveria ter sentido para ele. Lucien assentiu seriamente e disse. Então, como posso ajudá-lo, Rini? 2 etapas, disse Rini. Primeiro, quando você se tornar um mago de nível sênior, vá a vários lugares, bastante perigosos, devo confessar, e ative as coisas que deixei lá. Além disso, encontre uma pessoa para mim. Se tudo correr bem, devo poder deixar este lugar sem o estágio 2. Se o estágio 1 falhar, então vamos esperar até você se tornar um arquimago lendário, ou um grande arcanista, o que seria o melhor, para me salvar, como o que Masqueline pediu. Lucien ficou um pouco surpreso com o quão bem planejado Rini era. Então, ele disse a Rini seriamente. Sr. Rini, você me ajudou muitas vezes, e sempre terei isso em mente. Se eu puder me tornar um mago de nível sênior, é claro que tentarei o meu melhor para ajudá-lo. Mas quanto a alcançar o nível lendário não tenho certeza se sou tão capaz agora. Eu gosto da sua personalidade, Lucien. Reno sorriu. Nós dois sabemos que essa coisa é perigosa, e eu só estou pedindo sua ajuda, não te forçando a fazer isso fazendo você jurar ou prometer qualquer coisa. Sempre depende de você. Além disso, não vou fazer você me ajudar por nada. Quando você se tornar um mago de nível sênior, vá até o local onde guardo meus tesouros e pegue 3 itens que você mais gosta. Se você puder me salvar ou se tornar um arquimago lendário, você pode ir até o andar de baixo e escolher um dos meus itens mais valiosos da minha coleção. Não diga não, Lucien. Quanto mais poderoso você for, maior a chance de eu ser resgatado. Lucien assentiu levemente. Eu farei isso por você e também por mim. Como um arcanista, depois de conhecer um segredo tão grande, não posso deixar de explorar mais. O que Lucien não mencionou foi que seu medo de envelhecer também era parte do motivo. Além disso, tão sofisticado quanto Rini, Lucien não acreditava que fosse a única esperança de Rini. Lucien, antes de chegar ao nível lendário, não conte isso para outras pessoas e peça ajuda, não importa se ele ou ela é um cavaleiro lendário de Olm, um grande arcanista ou um arquimago lendário. O que é mais provável de acontecer quando você conta um segredo tão grande para alguém poderoso como eles é que eles vão te matar para manter o segredo. Lucien assentiu com grande cautela e de uma forma muito séria. Este pode ser o maior segredo do mundo. Uma vez que o segredo fosse revelado, o mundo enfrentaria uma terrível tempestade. Depois de ficar em silêncio por alguns segundos, Lucien perguntou. Sr. Rini, você pode me contar mais sobre este mundo? Saber muito de uma vez pode não ser uma coisa boa, Lucien. Quando você estiver qualificado para saber mais, lançarei minha projeção em seu sonho para lhe contar. Rini colocou o sorriso encantador novamente. Quando Lucien acabou de descobrir que o que Rini disse era um pouco contraditório com suas palavras anteriores, Rini disse a ele, agora, deixe-me dar-lhe algum pagamento adiantado. Ele deu um passo para perto de Lucien e um grande poder irrompeu de seu corpo. Lucien não conseguia se mexer. 4 presas afiadas cresceram dos dentes bem alinhados de Rini. Não foi horrível ou assustador, mas bonito de uma maneira única. Senhor Reno. Lucien não entrou em pânico, pois sabia que Rini não tinha motivos para matá-lo depois dessa longa conversa.
A voz de Rini era gentil. Relaxe, isso não é o abraço. Então, ele abaixou a cabeça e mordeu o pescoço de Lucien. O pescoço de Lucien sentiu uma pontada de dor e ele se sentiu tonto. Então seu sangue começou a ferver, e o calor se tornou uma espécie de poder, correndo em direção à alma de Lucien. Seu corpo rapidamente ficou muito fraco, enquanto sua alma foi fortalecida em uma velocidade ainda mais rápida. Capítulo 278 Capítulo 278 Melhoria. Enquanto o poder no sangue de Lucien nutria profundamente a alma de Lucien, sua pele começou a ficar pálida e seca, como uma velha múmia enterrada em um túmulo por muitos anos, ou um álamo moribundo lutando no deserto. As pernas de Lucien estavam tremendo, seus músculos ficaram frouxos e seu batimento cardíaco diminuiu. No entanto, sua alma revigorada subiu no ar e olhou para seu corpo murcho. A sensação assustadora veio a Lucien tão repentinamente que o fez sentir que estava no mundo da meditação. Quando Lucien pensou que ia morrer quando seu poder de bênção havia sido drenado pelo crescimento de sua alma, algum poder estranho penetrou em seu corpo dos dentes afiados de Rini e a grande melhora na alma de Lucien imediatamente parou. A pequena quantidade restante de poder da bênção foi estimulada pelo poder estranho e, assim, começou a se recuperar rapidamente nas veias de Lucien. A palidez da pele de Lucien gradualmente desapareceu, e sua pele começou a parecer firme e saudável novamente. Havia uma força explosiva em seus músculos e, embora seu batimento cardíaco ainda estivesse lento, era firme e sólido. Quanto ao cérebro de Lucien, agora funcionava ainda mais rápido. Rini soltou o pescoço de Lucien, deixando uma leve dor entorpecente. O corpo de Rini agora parecia um pouco transparente e havia cansaço em seus olhos prateados, mas seu sorriso ainda era brilhante e elegante. Um cavalheiro distinto nunca é mesquinho para pagar. Agora Lucien podia mover seu corpo novamente. Depois de verificar a si mesmo, ele ficou surpreso. Minha alma, seu poder atingiu o nível igual ao de um feiticeiro do quarto círculo. Minha força física atingiu o nível de um cavaleiro de nível 2. Você está bem, Sr. Rini? Vendo que Rini tropeçou um pouco e suas enormes asas começaram a encolher, Lucien perguntou apressadamente. Rini sorriu. Existem muitos ritos mágicos que podem ajudar as pessoas a fortalecer sua alma e poder espiritual. E os feiticeiros antigos adoram fazer isso. Mas há dois problemas. Um é que muito poucos feiticeiros podem pagar esses ritos, e comparativamente falando, o custo das poções mágicas é muito menor. Portanto, os feiticeiros que realmente precisam desses ritos são aqueles que têm dificuldade em melhorar a si mesmos ou devem alcançar um objetivo maior em um curto período de tempo. Sabendo o que Lucien estava pensando, Rini explicou ainda. O segundo problema é que esses ritos podem deixar efeitos colaterais, que são principalmente dos materiais consumidos e usados nos ritos. As pessoas também podem encontrar mais obstáculos por causa de sua falta de compreensão da magia. Se os efeitos colaterais não pudessem ser eliminados logo, um feiticeiro precisaria confiar cada vez mais em ritos mágicos semelhantes, o que poderia levar a uma disposição distorcida. Mas você, Lucien, você não tem nenhum dos problemas, porque este é o meu pagamento adiantado. O que este rito acabou de consumir foi meu sangue original, e o que alimentou sua alma foi seu próprio poder de bênção, então não há efeitos colaterais. Além disso, como sua bênção é o luar, ela não entra em conflito com o poder de um vampiro. Lucien ouviu atentamente as palavras de Rini e assentiu. Embora sua força física também tenha melhorado, já que o desenvolvimento de um cavaleiro depende de grande força de vontade, a menos que você queira desistir de arcanos e se concentrar em se tornar um cavaleiro, não há como você se tornar um grande cavaleiro. Claro, você também pode fazer o que alguns feiticeiros fazem para obter um corpo físico forte, mas assustador e uma vida útil mais longa. Você sabe, foi por isso que eles começaram a usar seres humanos para desenvolver diferentes bênçãos. Para você, o vencedor do prêmio Olmcrown, conhecimento mágico e arcano não deve ser um problema. Lucien finalmente ficou aliviado. Depois de algumas semanas, quando Lucien pudesse lidar melhor com o poder espiritual recém-fortalecido, ele poderia tentar atingir o objetivo de se tornar um feiticeiro do quarto círculo, o que era 2 anos antes do esperado. Senhor Rini, quando eu me tornar um mago sênior, vou ativar os dispositivos que você deixou. Mas, onde eles estão? Perguntou Luciene. Rini apontou para o pescoço de Lucien e disse: deixei uma marca em seu pescoço, para poder lançar minha projeção em seu sonho através dele e falar com você. Claro, apenas sob sua permissão.
Além disso, você pode me alcançar através da marca para trás também. Lucien rapidamente verificou seu pescoço usando seu poder espiritual. Como Rini disse, havia uma marca imperceptível em forma de meia-lua ali, como uma marca de nascença. Eu posso dizer que você realmente não quer que eu saiba muitos detalhes agora, Sr. Rini. Lucien sorriu. Se você estiver realmente interessado em saber mais, vá até a Biblioteca Arcana do Congresso e encontre aqueles livros sobre a história da Igreja. Leia-os com atenção e talvez encontre algo interessante. O segredo mais chocante pode estar escondido nas coisas mais comuns. Reno sorriu. Então ele colocou a mão direita no peito e se desculpou. Depois do rito, estou muito cansado para manter minha projeção. Agora eu devo ir. Assim que ele terminou a última frase, o corpo de Rini se transformou em inúmeros morcegos negros, voando por toda parte no espaço. Então, todos eles desapareceram. O mundo das almas voltou a ser o mundo incolor e silencioso novamente. Era como pombos voando na praça, mas eram morcegos. Lucien sorriu e murmurou, mas nenhuma voz pôde ser ouvida. Depois de olhar ao redor do salão, Lucien olhou para o corpo de Ivanovsky. Ele era um inimigo difícil, e sua bênção era de fato um grande problema para os feiticeiros. Não fosse pelos muitos itens mágicos poderosos de Lucien e pelo fato de serem do mesmo nível, Lucien seria aquele que precisava correr por sua vida. Lucien teve muita sorte quando Ivanovsky baixou a guarda depois de entrar no World of Souls. Afinal, não era fácil matar um cavaleiro santo que era rápido e ágil. Todo o conjunto de armadura de Ivanovsky foi completamente danificado, então Lucien só conseguiu pegar algumas peças. Talvez eles possam ser usados como materiais alquímicos no futuro. Ivanovsky não tinha anéis, colares, amuletos ou cintos, por causa de sua bênção especial. Ele só tinha uma espada pesada e um par de luvas cinza prateadas. Uma espada pesada divina construída para purificar feiticeiros, purificador. Espada pesada de nível 3 de alto nível, requer as duas mãos. Antes do nível sênior, a defesa mágica do usuário pode ser melhorada em um nível. Toda vez que o alvo é atingido, o ataque físico é dobrado pelo poder sagrado anexado. Só se pode confiar no poder Ogre Glove. Nível 5, nível médio. O poder do usuário pode ser melhorado para o nível de um líder ogro, que é igual ao de um grande cavaleiro de nível 5. Embora ambos os itens estivessem mais ou menos danificados pelo gás tóxico, Lucien estava confiante de que poderia consertá-los. Colocando os dois itens em sua bolsa mágica, ele decidiu dar a espada a Léo e manter as luvas para si. Lucien também vasculhou as roupas de Ivanovsky e tentou ver se havia mais coisas que ele pudesse encontrar sobre Ivanovsky, mas o esforço foi em vão. Ivanovsky foi muito cuidadoso. Exceto por uma pequena bolsa de dinheiro, Lucien não encontrou nada. Depois de lidar com o corpo, Lucien olhou para o salão preto e branco do castelo e sua mente começou a divagar. Quem era a pessoa por trás de Ivanovsky? A pessoa sabia alguma coisa sobre este mundo? Havia outras criaturas sábias aqui? Quais eram os segredos dos deuses? Qual era o lado imortal do mundo? Um mundo cuja física e química eram tão semelhantes ao que Lucien havia aprendido na Terra. No mundo material, castelo de vinha seca. Cardeal Nevsky, desculpe por incomodar você e os observadores noturnos, disse o Conde Witt, cheio de energia e vitalidade. Por favor, chame Nikonov. Tendo muitos itens mágicos estranhos e feitiços, Nikonov conseguiu escapar quando o Conde Witt se distraiu matando Carlena. Como Nikonov podia dizer que o Conde Witt estava apenas usando seu corpo em demasia para voltar ao tempo de pico de seu poder temporariamente? Se ele pudesse fazer essa luta durar mais, muito possivelmente, ele seria capaz de matar o Conde. No entanto, a igreja havia recebido a mensagem naquele momento, então ele teve que se retirar imediatamente. Vestindo uma túnica vermelha, o cardeal parecia ereto e gentil. Seus olhos azuis olharam sinceramente para o Conde e disseram: "Sinto muito pelo meu erro, Conde Witt. Eu não encontrei o que estava escondido atrás de sua doença, a maldição. Agora que eles ousam fazê-lo, devem estar muito confiantes em esconder a maldição. Não é sua culpa, cardeal." O Conde sorriu e mudou de assunto. "A propósito, cardeal, enviei meu testamento sobre minha herança a sua majestade usando meu próprio caminho secreto com segurança. Sou o cavaleiro de sua majestade e acredito que não há melhor maneira do que deixar sua majestade selecionar meu herdeiro." Nevsky assentiu e sorriu. "Decisão correta, Conde Witt. Sua majestade deve conhecer sua vontade e selecionar o melhor herdeiro para você. Tenho certeza que o selecionado será tão marcante quanto você. Bem, eu tenho que voltar para a igreja agora. Saia com o cardeal Nevsky", disse o conde a um cavaleiro que estava ao lado dele.
Observando o cardeal Nevsky sair do salão, o conde de repente deu alguns passos para trás devido à grande sensação de cansaço. Ao mesmo tempo, um sorriso de escárnio apareceu em seu rosto. Quando o cardeal de manto vermelho deixou o castelo com vários pastores e bispos, à luz do amanhecer, Nevsky olhou para cima e começou a cruzar na frente do peito com a mão direita. A vertical era mais curta e a horizontal era mais longa. Capítulo 279. Capítulo 279. O manto vermelho. No mundo das almas, Lucien parou os muitos pensamentos em sua mente e estava prestes a encontrar um quarto na projeção do castelo para descansar. Ele planejava encontrar Léo mais tarde no local que eles combinaram anteriormente, quando tudo isso se acalmasse. De acordo com a estimativa de Lucien, isso levaria de 3 a 4 dias. Léo e ele concordaram em se encontrar uma semana depois, então ele tinha bastante tempo. Ele poderia usar esse tempo aprendendo a controlar seu poder espiritual recém-desenvolvido. Lucien se sentiu sortudo por não encontrar nenhuma criatura morta-viva aqui. Quanto mais fundo ia, mais perigoso era esse espaço. Lucien era apenas um mago de nível médio agora, e ele conhecia seu próprio limite. Quando Lucien ia subir as escadas, o castelo começou a tremer ferozmente, como um barco no oceano encontrando uma grande tempestade. Então, o castelo foi rasgado em incontáveis pedaços de sombra. Um segundo depois, a sombra desapareceu. Essa coisa toda aconteceu muito rápido. Lucien não conseguiu lançar nenhum feitiço para se proteger. De repente, ele foi exposto à natureza e pôde sentir a sensação de morte deste mundo. Ele estava confuso. Neste momento, a marca branca em forma de lágrima na mão esquerda de Lucien o refrescou como uma brisa. A brisa confortou muito Lucien no ambiente terrível. O de Lucien estava animado, sentindo-se sortudo por ter o desejo de bênção da jovem. Ao mesmo tempo, ele olhou ao redor e percebeu que estava no lado oeste da mina de Ural. Ele murmurou silenciosamente para si mesmo. Este deve ser o reflexo real do mundo material. De acordo com o conhecimento de Lucien do mundo das almas, coisas não inteligentes no mundo material, como um edifício, poderiam ser erroneamente refletidas lá. Por exemplo, um prédio no oeste de uma cidade pode aparecer no norte deste mundo assustador. No entanto, o erro geralmente não iria além de um certo intervalo, digamos, dentro de uma cidade ou vila. Ainda assim, o fato de Lucien ter entrado pela entrada da mina, mas chegado diretamente ao castelo de Drivine, estava fora de suas expectativas. Afinal, eles estavam muito longe um do outro. Agora, depois de testemunhar o que aconteceu com o castelo, Lucien percebeu que era o poder de Rini que arrastava a projeção do castelo para lá. Depois que Rini partiu, o mundo se recuperou. Na verdade, também foi uma coisa boa. Lucien não precisava se preocupar que os outros pudessem ter provas de que ele matou Ivanovsky. Mas espere! De repente, uma ideia ocorreu a Lucien e ele imediatamente correu para a saída próxima a ele. Se Ivanovsky sabia da existência do mundo das almas e da entrada, o que dizer daqueles que trabalharam para ele ou cooperaram com ele, digamos, o mago sênior, Nikonov? Ele sabia como entrar neste mundo? Se Nikonov também escolhesse se esconder no mundo das almas e visse as evidências da luta entre Lucien e Ivanovsky, ele definitivamente saberia que o inimigo deles também estava aqui. O segredo deste mundo poderia ter sido revelado para todas as pessoas do lado de Ivanovsky e Nikonov, e para a pessoa que está por trás deles. O fato de outra pessoa saber da existência do mundo das almas pode ser ainda mais ameaçador do que o fato de seu plano em relação ao conde ter fracassado. Se eles descobrissem sobre isso, eles não poupariam esforços para matar Lucien procurando ao redor da entrada com muito cuidado, e provavelmente montando algumas armadilhas de detecção. Se Lucien quisesse encontrar outra saída, ele precisaria se aprofundar no mundo das almas. E, muito possivelmente, ele conheceria algumas criaturas mortas-vivas horríveis. Portanto, Lucien deve correr o risco e eliminar todas as evidências no fundo da mina, e depois encontrar outro lugar para se esconder. Antes de voltar, Lucien sentiu cuidadosamente o outro lado da lacuna com a corona do seu sol. Certificando-se de que não havia ninguém por lá, Lucien ativou o Powerful Fire Shield, que era sua última chance de usar esse feitiço hoje, e voltou ao fundo da mina novamente pelas pesadas cortinas na abertura. Não havia vento aqui, então a nuvem tóxica ainda estava por perto. Rochas, insetos e ratos estavam sendo corroídos. Depois de lançar Dissipate Smoke facilmente usando seu poder espiritual mais forte por algumas vezes, finalmente não havia gás tóxico no ar. Então, Lucien começou a lidar com os corpos dos insetos e ratos mortos, assim como as pedras danificadas, certificando-se de que ninguém poderia dizer que uma vez houve uma luta amarga aqui, de uma forma muito organizada. Depois de menos de 10 minutos, o trabalho de Lucien estava quase pronto.
Se alguém não verificasse cuidadosamente, seria muito difícil notar. E com o passar do tempo, não havia como alguém poder contar quaisquer evidências aqui, exceto se ele ou ela usasse diretamente o feitiço do nono círculo, visão retrospectiva. Depois de verificar cuidadosamente ao redor novamente, Lucien lançou invisibilidade e estava pronto para deixar o local. No entanto, quando ele apenas deu alguns passos, de repente, Lucien sentiu que Nikonov havia chegado lá, como esperado. Talvez fosse porque Nikonov não esperava que ninguém estivesse lá, ou ele estava muito confiante, mas Lucien teve sorte de descobrir a tempo e, portanto, teve tempo suficiente para se esconder. Lucien rapidamente conteve seu campo de poder espiritual e olhou ao redor. Ele sabia que não poderia se esconder em um canto como fez da última vez. Nikonov era um mago de alto escalão. O campo de poder espiritual de um mago de nível sênior era sólido e muito poderoso, que podia sentir cada criatura no espaço. No poço estreito, apenas o feitiço do quarto círculo, maior invisibilidade, poderia esconder o lançador adequadamente. Portanto, decisivamente, Lucien entrou novamente no mundo das almas. Preto, branco e cinza. Os arbustos e as árvores pareciam concreto. Lucien correu rápido em campo aberto, com sombras escuras o seguindo. Seu destino era a planície, porque ele tinha uma chance maior de encontrar criaturas mortas-vivas lá embaixo. Desta vez, Lucien não evitou as criaturas mortas-vivas, mas tentou encontrá-las de propósito. Ele usou a bola de cristal e a estrela de Masqueline ao mesmo tempo. Quando as bolas de luz e as estrelas se chocaram e explodiram em pedaços brilhantes, a sorte de Lucien melhorou. Lucien não acreditava em destino. Desta vez ele queria tomar a iniciativa e tentar o seu melhor para sobreviver aqui. Mesmo que estivesse condenado a morrer aqui, Lucien ainda queria lutar por si mesmo até o último segundo. Neste mundo caótico, Lucien chegou às planícies em muito pouco tempo. Lá, ele viu grupos de ghouls. A aparência deles, sua carne podre e pedaços de pele pendurados, aos olhos de Lucien, era bastante familiar. E desta vez, Lucien se sentiu sortudo por ter encontrado os ghouls. Cheirando o ar, os ghouls encontraram Lucien, uma criatura viva. Imediatamente, eles ficaram agitados e loucos. Eles estavam vindo atrás de Lucien. Neste momento, Lucien silenciosamente lançou um feitiço, e seu cheiro mudou de repente. Seu corpo estava envolto por um cheiro denso de morte, e sua carne começou a apodrecer. Logo, Lucien se transformou em um ghoul nojento. O feitiço único do segundo círculo do Congresso, a transformação dos mortos-vivos. O feitiço foi inventado com base em dois feitiços antigos, Dead Cover e um Dead Disguise. Os ghouls sem cérebro se sentiram muito confusos. Depois de olhar em volta, eles aceitaram o fato de que, de repente, tinham um novo amigo. O líder dos ghouls soltou um uivo silencioso, pedindo a Lucien que se juntasse à fila. Logo depois que Lucien se juntou a esse grupo de ghouls e vagou, ele viu uma figura voando no céu cinza. O homem estava vestindo um manto de magia negra. Ele era Nikonov. Aparentemente, Nikonov não estava interessado nos ghouls. Ele nem deu uma olhada extra neles, sem mencionar o uso de seu poder espiritual para examiná-los cuidadosamente. Lucien estava bastante nervoso quando caminhava entre os verdadeiros ghouls. Depois de certificar-se de que Nikonov realmente havia saído, ele soltou um longo suspiro em sua mente. Parecia que Nikonov nunca esperava que seu inimigo estivesse aqui. Apenas no caso, Lucien continuou vagando com os ghouls por um tempo. Um pouco mais tarde, uma figura vestindo um roupão preto solto, desenhado com muitos padrões complicados, voou pelo céu. A aura que a figura tinha era de morte absoluta. A figura também ignorou diretamente os ghouls, que podem ser encontrados em todos os lugares deste mundo. Com base na direção, Lucien se perguntou se essa figura estava perseguindo Nikonov. Ele não tinha certeza se a figura era uma criatura morta-viva inteligente ou não. Depois de um tempo, Lucien começou a ficar entediado. Quando ele estava prestes a sair e encontrar a abertura de saída, ele viu outra figura voando pelo céu novamente. Desta vez, Lucien ficou muito chocado, porque a figura estava vestindo um manto que era apenas para os cardeais. Embora Lucien não pudesse dizer a cor real do manto, ele tinha certeza absoluta de que o estilo e a forma eram exatamente os mesmos. Capítulo 280. Capítulo 280. A descoberta de Lucien. Lucien olhou para o céu como um verdadeiro ghoul e murmurou para si mesmo em confusão. O cardeal vestido de vermelho é da Igreja do Norte ou do Sul? Porque ele está aqui? Ele está perseguindo Nikonov? A principal divergência entre a Igreja do Norte e a Igreja do Sul eram seus diferentes entendimentos de algumas doutrinas e orações. A Igreja do Norte duvidou especialmente dos status do Papa como o orador de Deus na Terra da Verdade.
Portanto, após a secessão, a Igreja do Norte se referiu ao Papa como pontífice, e um pontífice não deve gozar do status elevado de ser respeitado como porta-voz de Deus, mas apenas um líder dos grandes cardeais. Através dos grandes cardeais, um pontífice poderia liderar a Igreja. E foi isso. Portanto, para provar sua própria legitimidade, a hierarquia das duas igrejas ainda seguia a tradição. Os grandes cardeais, depois os cardeais de manto vermelho, depois os bispos e depois os pastores. Além disso, as roupas religiosas que eles usavam e seu símbolo, a cruz, eram basicamente os mesmos. Assim que Lucien teve essas perguntas em sua mente, ele zombou de si mesmo em silêncio. Vamos, Lucien, você está confuso com a luta? O cardeal entrou pela abertura no fundo da mina, então ele deve ser do norte. Ao mesmo tempo, Lucien também percebeu quem era essa pessoa, já que havia apenas um único cardeal que tinha esse poder e poderia saber sobre a existência deste mundo, o cardeal de manto vermelho de nível 7, Nevsky. Pode-se pensar que a pessoa também pode ser algum cardeal de manto vermelho do sul que chegou secretamente aos Urais por causa de alguma tarefa importante. No entanto, seria quase impossível ver um cardeal como aquele vestindo descuidadamente seu próprio manto de cardeal e voando por aí, considerando o quanto a Igreja do Norte e do Sul se odiavam. Então, a mente de Lucien se encheu de muitos pensamentos novos. Ele se perguntou como o cardeal sabia sobre a existência deste mundo. Ele aprendeu isso há muito tempo? Ou ele encontrou o lugar quando estava perseguindo Nikonov? Lucien esperava que a resposta fosse a segunda, mas se fosse a primeira, a relação do cardeal com Nikonov poderia ser bastante complicada. Afinal, o segredo do mundo das almas não era tão fácil de conseguir quanto os repolhos vendidos no mercado. Além disso, Lucien queria saber que tipo de criatura morta-viva era aquela coisa que voou pelo céu há algum tempo. O segredo do mundo das almas era como sua própria existência, pois ambos estavam cobertos por um espesso aglomerado de neblina. Lucien decidiu sair do local mais tarde, pois o cardinal poderia voltar a qualquer momento, e ele poderia ter deixado algumas armadilhas complicadas na saída para ter certeza de que ninguém o estava seguindo. Se Lucien saísse apressadamente deste lugar, ele se colocaria em grande risco. Além disso, pode haver mais pessoas de alto escalão chegando. Paciência sempre foi uma coisa boa na maioria dos casos. Acenando com os braços, Lucien vagou pela terra selvagem sem rumo, assim como os muitos ghouls. Fingindo que estava procurando cadáveres, Lucien esperava que o cardeal voltasse. Ao mesmo tempo, Lucien estava lendo os livros sobre a história da igreja que ele havia coletado até então, tentando descobrir o que aconteceu antes e depois da secessão. Diante da secessão, tanto a Igreja do Sul quanto a Igreja do Norte tentavam se glorificar e envergonhar a outra, destruindo todos os registros da história que não estavam do seu lado. Lucien se divertiu um pouco com o fato de que ambos os lados tinham comentários totalmente diferentes sobre a mesma coisa ou a mesma pessoa. Por exemplo, de acordo com a Igreja do Sul, o Papa Gregório I foi misericordioso e devoto, enquanto o primeiro pontífice Ivan foi retratado corrompido e ganancioso como um grande mentiroso. No entanto, de acordo com a Igreja do Norte, Ivan, o primeiro pontífice, era o totalmente devoto de Deus. Para evitar que o mundo fosse enganado pelo Papa, Ivan se destacou corajosamente e escolheu lutar. Enquanto isso, denunciaram Gregório I, o Papa que conduziu a Santa Verdade ao período de grande prosperidade, como o principal profanador, que continuou roubando a glória de Deus, e deveria ser purificado antes de tudo. Embora o Congresso de Magia tenha coletado e guardado a cópia de muitos registros históricos daquela época e tentado permanecer neutro ao entender a história, não havia nada de especial ou realmente valioso nos registros simples, exceto os escândalos de algumas pessoas importantes da Igreja. Parte do livro que Lucien estava lendo registrava a grande abertura da Conferência de Teologia Suprema. Naquele dia, Deus olhou para a Cidade Santa. Os 4 santos, Ivan, Alexei, Uriel e Felix, e os 7 santos cardeais, incluindo Sote, Alester e Ciricius, permaneceram na luz sagrada e denunciaram Gregori como o avatar do Senhor do Inferno. O santo era um título sagrado na verdade santa, seguindo o orador de Deus, e os santos eram considerados os arcanjos enviados por Deus ao mundano. Embora o título não representasse necessariamente o poder de alguém, eles estavam intimamente ligados. Pastores ou cardeais poderiam atualizar mais facilmente sob este título. Portanto, na maioria dos casos, eles eram os mais poderosos da igreja, seguindo logo após o Papa. Ao ler este registro, Lucien franziu a testa. Senhor, Rini disse que eu poderia encontrar algo interessante, mas não encontrei nada aqui. Houve algumas anedotas interessantes, mas não são o que estou procurando.
Não tendo mais nada seguro para fazer, Lucien continuou lendo os livros. Depois de um tempo, o cardeal de túnica vermelha voou de volta pelo céu. Ignorando os ghouls no chão, ele saiu diretamente daqui pela abertura. No entanto, nem Nikonov nem a criatura de alto escalão apareceram. O mundo então tornou-se monótono e terrível novamente. Ao ler um livro chamado O Santo Ivan, Lucien viu o cardeal voando pelo céu. Ele se perguntou o que aconteceu, e talvez fosse hora de ele sair do lugar agora. Lucien teve que deixar este lugar, para evitar encontrar outros grandes cardeais caso o cardeal decidisse trazê-los para este lugar. Enquanto isso, ele também não queria se apressar antes de certificar-se de que o cardeal de túnica vermelha realmente havia deixado o local. O momento adequado foi muito importante aqui. Quando Lucien fechou o livro, O Santo Ivan, ele deu uma olhada na frase em uma das páginas. Então o Santo Ivan aceitou a ordem e se dirigiu para a terra sob o controle de Wilfred. Eles precisavam purificar esse feiticeiro extremamente cruel e horrível. Uma ideia estranha atingiu a mente de Lucien de repente, como um relâmpago. Wilfred, o grande mestre da palidez. Ele não era o lendário necromante que já trabalhou com Maskelyne e seus parceiros. Lucien obteve esta informação do caderno de Unt. Enquanto isso, Lucien também viu esse nome, Wilfred, muitas vezes em outros livros que havia lido. Ao contrário de Maskelyne, Viken e os outros 3 arquimagos lendários que se perderam ou ficaram presos no mundo das almas no final, Wilfred morreu no cerco dos vários grandes cardeais. Talvez por alguns motivos, Wilfred não conseguiu se juntar à equipe que explorava o profundo segredo do mundo das almas. Esse era o palpite de Lucien. Ao mesmo tempo, ele rapidamente pesquisou o registro da igreja sobre o importante cerco. Para sua surpresa, que também preocupou um pouco Lucien, os resultados da pesquisa foram principalmente da Igreja do Norte e do Congresso, enquanto a Igreja do Sul optou por ser muito breve sobre esse evento histórico, sem sequer mencionar o líder, o Santo Ivan. Os 6 grandes cardeais, Ivan, Alexei, Nikon, Uriel, Geno, Felix, lançaram um ataque surpresa na torre mágica dos semiplanos de Wilfred. Nesta luta amarga, os 6 grandes cardeais mataram o necromante e destruíram sua caixa de vida. Nikon foi morto por Wilfred. Lucien repetiu os nomes em sua mente e sentiu que a ponta do horrível segredo havia sido revelada. Nikon foi morto por Wilfred, mas e Geno? Pesquisando os materiais rapidamente, Lucien viu o último registro deste grande cardeal. Durante a luta contra o vicioso necromante Wilfred, o grande cardeal Geno foi gravemente ferido no último segundo antes de Wilfred morrer. A alma de Geno foi enredada pelo poder da morte. 7 anos depois, Geno morreu em Lance, a cidade santa. O livro foi deixado aberto na mesa da biblioteca de espíritos. Lucien estava perdido em seus pensamentos. Depois de um tempo, Lucien percebeu qual era a coisa mais importante agora. Ele se forçou a se acalmar e secretamente deixou a equipe Ghoul correndo em direção à saída. Depois de escanear e sentir todo o lugar usando a corona do sol, Lucien passou pelas cortinas pesadas e frias na brecha e voltou ao mundo material. Rapidamente, ele saiu do poço da mina e se escondeu na serra. Uma semana depois, ao lado de um lago nas profundezas da Cordilheira dos Urais, Léo saiu secretamente dos arbustos e verificou os arredores com muito cuidado, certificando-se de que ninguém o seguia. Algumas marcas imperceptíveis foram deixadas ao lado da lagoa, orientando Léo a ir para outro lugar. Léo seguiu as placas, e o local para eles se encontrarem mudou algumas vezes. Finalmente, Léo ouviu a voz gentil. Léo, a igreja e o império ainda estão procurando por nós. Léo rapidamente se virou e viu Lucien em pé em um pinheiro gigante com uma espada pesada nas mãos. Sim, eles ainda são. Podemos ter alguns dias difíceis indo para o Ducado de Violeta pelas florestas. A voz de Léo de repente tremeu, então ele perguntou de uma maneira inacreditável. Meu senhor, esta espada pesada é?